Ô glória, glória, estamos ao vivo para honra e glória de Deus. Graças e paz para quem está entrando, mais uma vez aqui, Fortalecidos pela Fé, podcast se iniciando. E olha que bênção, gente, terceiro episódio nosso para honra e glória de Deus, e hoje vamos estar aí com um especial Jovens Shema. Tô até com a luz aqui, ó, Jovens Shema, e hoje é um especial porque o Jovens Shema está realizando um ano de ativa, né? Um ano, nós iniciamos setembro passado o Jovem Shema, e graças a Deus estamos aí um ano com o Jovem Shema. E se Deus quiser, vai daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, continuar fluindo e evoluindo mais ainda, amém? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando agora. Sejam bem-vindos todo mundo, já vai se inscrevendo se você não for inscrito. E hoje nós vamos ter aí 2 horas de conversa, uma conversa de histórias, história do Jovem Shema, nossas histórias de como nós conhecemos o Jefferson, essas coisas. Acompanhe, vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse podcast aqui que nós vamos fazer especial dos jovens. E vamos lá, vamos seguir em frente, porque é apenas o começo, tá bom? E agora chamando esses dois aqui, que já estão preparados aqui, já estão preparados? Então, pode vir aí, Jefferson e Esther. Jefferson, nosso líder, Esther, nossa levita. Oi, gente. Graças e paz. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo. Fala, galera, graça e paz, uma excelente tarde. É uma honra estar com vocês nessa terceira edição do Fortalecidos pela Fé, nosso podcast. Uma honra maior ainda, nós estávamos completando um ano de grupo de jovens Shema. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, então acompanhe. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com as nossas histórias, com as nossas experiências, ok? Tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que vai servir de edificação para a vida de vocês. Então acompanhe aí, tá bom? O Cauê e a Esther têm histórias maravilhosas, são os meninos abençoados, são exemplos de jovens e adolescentes, e vocês vão aprender muito essa tarde. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, isso aí, hein? Então, pessoal, para quem não conhece o Jovem Shema, nós somos aí o grupo de jovens do Ministério Manancial. E Shema, para quem não sabe, é ouvir e obedecer em hebraico. E o Jefferson vai estar contando um pouco da nossa história, mas antes de nós começarmos, eu queria pedir para o Jefferson iniciar com uma oração. Bora? Vamos orar? Vamos lá, vamos entregar ao Senhor, e tenho certeza que Ele vai estar na direção de tudo, e o nome dEle será glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te engrandecemos essa tarde. Senhor, como é bom, como é maravilhoso efetuar o chamado, Senhor, ouvir e obedecer. Nós estamos, Senhor, exatamente no local a qual o Senhor queria, a qual o Senhor planejou, a qual o Senhor programou. Que todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, Senhor, verdadeiramente seja fortalecido pela fé essa tarde. Que o Senhor venha alcançar almas, vidas essa tarde, e mais uma vez o teu nome venha a ser glorificado. Mais uma vez de nós será apenas a voz, e a palavra será do Senhor. Toma conta dessa programação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O microfone está desligado, como é que eu vou falar assim, né? Então, Jefferson, eu quero que você conte um pouco do Jovem Shema. O que é o Jovem Shema? Como foi a sua experiência de ter criado esse grupo de jovens aqui na igreja, no meio tão difícil, né, da pandemia? Então, quero que você conte aí um resumo sobre o que é o Jovem Shema. Amém, graças a Deus. Esse ministério, na verdade, é a 4ª vez que Deus me deu essa oportunidade de estar na frente dos jovens, ok? Eu já tive outras 3 oportunidades, e Deus me deu mais uma vez essa oportunidade, e a confiança do apóstolo Bretas e da apóstola Elizabeth Bretas de trazer esse projeto, né? Então, ele é um projeto, né, que está completando o ano, então a gente está plantando coisas boas. E por que Shema? Shema é uma palavra hebraica com 2 significados, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, né? Moisés diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então, quando ele fala o Shema, é o ouvir e o obedecer. Então, essa palavra, ela tem que fazer o quê? Eu tenho que ouvir e colocar em prática tudo aquilo que Deus está nos direcionando. Cara, gente, isso aí é fundamental. Talvez isso aí seja uma chave para você que está ouvindo essa programação essa tarde. Talvez você é só um ouvinte da palavra do Senhor e você não é praticante.
Então, essa palavra chamar, ela veio para quebrar todos os paradigmas, ok? Talvez a gente não está fazendo aquilo que o Senhor está direcionando. Então, chamar significa ouvir e obedecer. Então, colocar em prática tudo o que o Senhor está nos direcionando. Então, essa palavra para os jovens é fundamental, porque a Bíblia fala assim, para que os jovens venham honrar a Deus, para que os jovens venham honrar aos pais. Isso é muito importante, para que os dias deles sejam prolongados na terra. Então, gente, vocês estão vendo essa programação abençoada, e acabou de chegar nosso amigo aí, o Juan. Vocês estão vendo essa programação abençoada. Entenda que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que Deus está nos colocando no nosso coração, tudo aquilo que Deus está nos direcionando. Então, grava essa palavra, chamar, ouvir e obedecer. Já coloca em xeque tudo que você está fazendo na sua vida. Amém? A gente quer fazer algo de forma diferente. Ok? Eu vou continuar falando sobre chamar e sobre jovens. Mas eu gostaria de perguntar para cada jovem aqui o que é chamar para você, o que é ouvir e obedecer. Para vocês, jovens. Para você, Esther. Boa tarde para todo mundo. Graça e paz. Eu acho que o ouvir e obedecer seria você ouvir, entender o propósito, respeitar o processo e colocar em prática. O meu professor de música, ele sempre usa o termo na prática. E eu nunca entendi, desde que eu estava no 6º ano, eu nunca entendi esse sentido de na prática. E na prática, depois de muito tempo, depois que eu comecei a praticar, que eu comecei a aprender violino, depois que eu comecei a praticar e estudar sobre isso, eu entendi que quando você aceita o propósito, é necessário você passar pelo processo. E muitas vezes o processo é difícil de entender, mas na prática você consegue entender que está difícil, está machucando, mas lá na frente você vai ser recompensado por isso. Então, é um posicionamento, na minha opinião. Perfeito. Jeremias capítulo 29, olha só que interessante o que ela falou. Aquilo que Deus direciona para nossas vidas, a gente realmente tem que colocar em prática. Jeremias capítulo 29, o profeta fala assim, olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Então, para que ter medo daquilo que Deus está nos direcionando? Ok? Aqui tem vários jovens que têm chamado maravilhosos. Eu creio em nome de Jesus e como líder deles, como ministro evangélico de Deus, eu profetizo que todas as nações, eles venham pisar, eles venham profetizar, eles venham ser usados de formas maravilhosas. Então, o segredo é esse. Não tenha medo daquilo que Deus está falando para você fazer. Sabe por quê? Porque Deus, ele se responsabiliza pelo teu chamado, tá bom? Ele vai te capacitar. E você, meu amigo, meu secretário? Olha, tá, vamos lá. Então, ouvir e obedecer para mim, o chamar de Deus, é a gente poder ativar também os dons dos jovens, né? Uma coisa muito profética que o apóstolo Brito, a apóstola Beth fala muito, que é a ativação dos dons, que é a gente colocar em prática aquilo que Deus tem para a gente. Independente se você gosta de tocar violão, se você gosta de participar de algum evento que seja envolvido na área social, na igreja, isso aí também é obedecer ao nosso mestre, pois ele tem o direcionamento, ele dá um direcionamento para a gente, ele através disso ativa nossos dons para que nós colocamos em práticas e nós possamos trazer outras vidas para o reino, né? Então, para mim, o ouvir e o obedecer seria a ativação dos dons, né? Perfeito, olha o que o Caio falou, muito, muito, muito importante, essa também é obediência aos líderes, ok? Ao nosso chamado, ao nosso propósito ministerial, então não tenham medo, não tenham vergonha, ok? Então se o seu líder estiver na direção, obedeça, dá uma força aí, ajuda a gente, em nome de Jesus, tá bom? Juan, você tem uma coisa para falar sobre adoração, sobre obediência, eu sei que você é meio tímido, mas a gente está aqui para se soltar, eu também estou tremendo, ó. Eu acho que, bom, a primeira coisa é que quando você pensa na palavra ouvir, né? Se você simplesmente ouvir, pode se tornar algo vão, né? Porque do que adianta eu apenas ouvir aquilo e não praticar? Então, por isso que eu acho que as duas palavras estão, acho, conectadas ou juntas, né? Porque, por exemplo, se você pega uma palavra que vem de Deus, se eu estou ouvindo aquilo que vem de Deus e eu não pratico aquilo que vem dele, então eu não creio naquilo que ele está me dizendo, entendeu? Então, eu acredito que seja nesse sentido também, na parte de colocar em prática também. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se Deus está te direcionando para você fazer algo,
na direção dele, faça em nome de Jesus. Então, chamar significa ouvir e obedecer. Estamos completando um ano, graças a Deus. Nosso primeiro culto foi em setembro do ano passado, e graças a Deus nós estamos colhendo coisas boas, estamos colhendo bastante resultado. Nós fundamos, na verdade, né, gente, um grupo no meio de uma pandemia, né, no meio de uma doença que o mundo inteiro ficou batendo cabeça. Isso realmente nos impediu de fazer muitas coisas, mas já conseguimos ir no parque, agora já está liberado fazer alguns cafés nas ruas, onde os jovens podem participar. Então, é exatamente isso, que os jovens venham romper realmente fronteiras em nome de Jesus. E não apenas um grupo de jovens, e sim um movimento, ok? Se Deus quiser, ano que vem as escolas serão liberadas, os pátios serão liberados, e nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem sobre esse nome chamar. Né? A gente tem que, e na verdade igreja significa eclésia, né? Que é chamados para fora. Então a gente está se alimentando da palavra, a gente está crescendo espiritualmente para a gente alcançar vidas aí fora. Porque tem jovens morrendo. Nós estamos exatamente no Setembro Amarelo, onde exatamente agora, segundo as estatísticas, muitos jovens estão tirando a vida. Então, eu creio que tem 4 jovens aqui, eu ainda me considero jovem. Então, nós estamos nos capacitando e nos preparando para alcançar vidas e cumprir tudo que o Senhor tem sobre nós, sobre nossas vidas, através do chamar de Deus, do ouvir e obedecer. Então, estamos muito felizes nesse 1 ano completando. Isso é só o começo. Cauê? Glória a Deus. E, gente, essa experiência do jovem chamar que nós temos, uma coisa que o Jefferson fala muito sobre a história, sobre o milagre dele, também vai contar aqui, né? E é algo assim sobrenatural que Deus faz conosco. Eu lembro que quando eu entrei aqui na igreja, no Ministério Manancial, eu conheci o Jefferson, conheci o Esther, o Juan, eu era muito tímido, comparado ao que eu sou hoje, eu sou bem pouco. Então eu era muito calado, eu quase não falava com ninguém, quase não fazia amizade. E aí eu fui praticando, fui orando, fui falando, Deus, me renova, me capacita para que eu seja uma nova pessoa. Aí, através dessa oração, eu tive um resultado. Hoje, graças a Deus, estou aqui fazendo podcast, estou aqui ajudando no louvor, programa da rádio, estou ajudando na mídia. E é só botar em prática mesmo, é o que todos nós acabamos de falar. E o ouvir e obedecer é isso mesmo. E eu queria aproveitar também esse momento, já que eu toquei no assunto do Ministério Manancial, mandar um abraço para o apóstolo Bretos, que está ajudando a gente aí na mídia. Glória tá? a Deus! Então, vamos continuar aí. E eu queria agora fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu faço para todos os participantes do Fortalecidos pela Fé, que seria, o que é fé para você? O Jefferson já respondeu isso uma vez, mas se quiser responder de novo, tá? Então, o que é fé para vocês? Pode começar qualquer um de vocês. Vai, Jefferson, vai. Beleza, eles vão... Pega a carona aí, tá vendo? Na verdade, para mim, fé é realmente acreditar no impossível, ok? Acreditar naquilo que a gente não consegue tocar. Acreditar que, através das nossas orações, crendo em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, a nossa vida ela pode ser transformada. E Hebreus fala exatamente isso, que a fé ela é um firme fundamento. Né? Então, a fé ela é o fundamento do cristão. Então, nós vemos aqui não só para buscar as dádivas da mão de Deus, né? Só as bênçãos das mãos de Deus. A gente vem para adorar, mas acreditando que a nossa adoração ela pode ser respondida, e a nossa adoração, e clamando ao Senhor pela misericórdia e pela graça dele, que é um favor imerecido, ele vai nos abençoar, sabe? Então, ele pode te curar, você aí que está ouvindo. Ele pode libertar o teu filho, eu que prego para jovem, ele pode libertar o teu filho, aonde quer que ele esteja. Então, se essa fé você tiver dentro da tua casa, a tua casa ela pode ser transformada. Então, a gente já falou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você não caiu nesse podcast à toa, você não está ouvindo Fortalecidos pela Fé à toa. Então, com a sua fé, ela venha a ser renovada. Então, volte a acreditar no impossível, tá bom? Deus abençoe. Uma vez eu li um livro, e eu tenho mania de ler, tá, gente? Eu li um livro uma vez e eu montei uma pregação em cima disso. E nesse livro falava sobre amor e Abba Pai, né? Você cuidar. Abba significa paizinho. Então, nesse livro fala uma simples frase que eu trouxe para a vida. E para onde eu falo, para onde eu vou, eu falo essa frase, que significa: a revelação de quem Deus é determina como nos relacionamos com Ele. E isso me leva para Jó, porque Jó, ele tinha tudo, mas ele tinha fome de Deus.
E, consequentemente, quando você tem fome de Deus, automaticamente você busca mais. E quanto mais você busca, mais você descobre do reino de Deus, mais você fica íntimo de Deus. Então, quando você fica íntimo de Deus, automaticamente você tem a concreticidade de entender que, por mais que você não enxergue, por mais que você não possa ter aquilo concreto, mas você tem a ciência e você tem a fé de que isso vai acontecer. Você entende que um simples passo seu, porque Jesus ele não espera que você cometa algo para que ele aponte os seus erros. Ele espera simplesmente um passo de fé para que ele possa abraçar você. Então, fé para mim é você criar intimidade com Deus e automaticamente entender e ter consciência dos planos dele para sua vida. E viver os planos e os propósitos dele. Isso é fé. Amém. Vale? Eu também? Sim. Não, eu fiz a pergunta. Sim. Tá, então para mim, o que é fé? Para mim é colocar tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus, independente de família, trabalho, escola, tudo isso, é só colocar nas mãos de Deus. E um projeto desses, Fortalecidos pela Fé, que foi uma ideia que eu tive, vai fazer meses atrás, que era um sonho que eu também tinha, muito, muito legal, eu assistia, falava, que legal, pessoas contando sobre as suas histórias, fazendo conversas sobre a igreja, sobre jovens, sobre homens, casais, essas coisas, e eu me interessava muito. Então eu sempre falava para Deus, se for da tua vontade que a gente faça esse podcast, seja maravilhoso, que seja para a tua glória e que esse projeto continue aí sendo abençoado, que continue em ação. O que vocês estão indo aí? Nada não. Continua, tá muito Que bom. continue em ação esse projeto que o Senhor está colocando nas minhas mãos, nas mãos do Jefferson, do apóstolo, de toda a equipe, e que, para honra e glória de Deus, esse podcast, ele possa, como se diz, através de nós, servir de exemplo para outras pessoas. Então, fé é colocar tudo aquilo que você tem na sua vida e colocar nas mãos de Deus, independente da dificuldade, independente de você, da sua mentalidade, coloque tudo na mão de Deus que tudo vai dar certo. Isso é fé para mim. Que lindo, bonito. Rua tá só na graça, aqui na água, nervosismo bateu. Juan, é literalmente pela fé. É literalmente pela fé. Pela fé. Pode ser rápido, tranquilo. Sei que tem coisa boa para nós. Bom, Chega para ser mais próximo. bem. Bom, acho que o primeiro ponto vai em concordância com o que você falou, né? De que fé, primeiramente, é fundamento. Bom, você pega, eu não lembro exatamente o capítulo, mas tem um versículo que fala que bem-aventurado os que não viram e creram, né? Então, a primeira coisa é eu acreditar naquilo que eu não posso ver, acreditar no que teoricamente é impossível, né? Sim. Então, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria, eu diria que era confiança, né? Se eu acredito naquilo que eu não vejo, então eu expresso com a confiança e dessa forma eu consigo cada vez mais melhorar meu dia, confiando em Deus. Acredito que seja isso. Talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas basicamente é isso. Perfeito. Fé é confiança, fé é acreditar, fé é realmente acreditar no milagre, no possível da parte de Deus. Eu quero rapidamente voltar aqui sobre Jovens Chamar, sobre grupo de jovens, sobre ministério, sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, gente, é tão legal, é tão interessante, nós daqui a pouco vamos continuar batendo papo com os meninos, ok? E com a Esther, com os meninos. É muito importante a gente entender que Deus, ele não dá um tiro no escuro, né? Então, quando Deus deu esse propósito pra gente, na verdade, no meu coração já estava há algum tempo algumas coisas. Então, quando Deus deu esse grupo de jovens chamar, ele deu toda uma estrutura, porque ele tem propósito, a gente tem propósito, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá um sonho, mas para a gente realizar esse sonho, a gente precisa ter meta, a gente precisa fazer algo estruturado, ok? Então, rapidamente, eu vou falar rapidamente sobre a nossa missão e sobre a nossa visão, rapidamente, para vocês entenderem que a gente está embasado, a gente sabe o que a gente está fazendo.
ok? A gente não está saindo por aí fazendo coisa à toa, sem direção de Deus. Então, o Ministério de Jovens, Grupo de Jovens Chamar, ele tem uma missão. E o que é a missão? É porque nós existimos. Então, por que o Grupo de Jovens Chamar ele existe? Então, ele existe para alcançar o jovem, habilitando a se relacionar pessoalmente, intimamente com Deus, crescer na fé, viver em adoração e serviço e desenvolver relacionamentos maduros. E a nossa visão é a nossa meta, onde nós queremos chegar. Então, nós queremos ser um ministério que encoraje os jovens, olha, isso é muito importante. Aonde nós queremos chegar, isso é a nossa meta. Então, nós queremos ser um ministério que encoraje o jovem a desenvolver um compromisso com Deus e com a sua palavra, através do quê? Estímulo, incentivo e discipulado. Nós queremos proporcionar um ambiente acolhedor a todos os jovens, através do quê? Através da inclusão. Nós queremos estimular o jovem a desenvolver relacionamentos sadios e maduros, dentro e fora da igreja. Nós queremos levar o jovem a testemunhar de Jesus com palavras e com exemplo de vida. Isso é fundamental no dia de hoje. Ok, jovem que está ouvindo aí? Nós queremos levar o jovem a testemunhar, a você a testemunhar de Jesus com palavras e com exemplo de vida. Isso significa o quê? Identidade. Então, nós não podemos ser cristãos só domingo à noite, ok? São 24 horas, até dormindo, você tem que glorificar o nome do Senhor. Eu não sei como, mas você tem que fazer isso, ok? Nós queremos também orientar o jovem a descobrir os seus dons, igual o qual eu falou, para a gente usar ele de uma melhor forma. Então, quando tem um propósito, quando tem um dom, a gente tenta, um ministério apostólico é para ativar os dons, para você trabalhar de maneiras assertivas. Então, descobrir o seu dom é descobrir o seu chamado. Nós queremos também valorizar o ensino, que é através da base, que é a base para o cristão, que é a palavra do Senhor. Então, a nossa missão é porque nós existimos, nós queremos fazer tudo isso que eu te falei, e a nossa visão, onde nós queremos chegar, também é tudo isso que eu te falei. Então, nós temos base, que é a palavra de Deus, nós queremos ativar o chamado, nós queremos que o jovem tenha identidade, ok? Então, você não pode negar a Cristo. Nós queremos que o jovem testemunhe de Cristo dentro e fora da igreja. Nós queremos também trabalhar muito para a inclusão, ok? Quando o jovem cai de paraquedas, ok? Sexta-feira ele foi no rolezinho, domingo ele está na igreja. Ele não vai se sentir incluso. Então nós temos que acolher, nós temos que trabalhar na vida dele, nós temos que trabalhar, nós temos que ter discipulado, estímulos e muito incentivo, ok? Então, eu nasci para Cristo há 13 anos. Quando eu caí na igreja, há 13 anos atrás, eu parecia que estava em outro mundo. Então, isso é fundamental. Nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de inclusão, direcionamento e base, que é a palavra do Senhor. Vamos continuar o bate-papo. Tá gostoso. Bora lá, bora lá. Então, eu queria fazer uma pergunta aí para os nossos convidados. É vocês três, né? Do que eu já sou de casa. Então, eu queria contar a experiência de vocês, como que é estar no Jovem Shema, servindo a Deus, tanto no louvor quanto em ação social também. A experiência de vocês, como que é aqui no Ministério Manancial, do Jovem Shema? Bom, falar de Jesus no mundo jovem é meio difícil, porque é fácil você falar de Jesus e viver numa bolha onde você partilha conhecimento com pessoas que partilham conhecimento da mesma fé que você. O difícil é você... Eu estou passando por isso, porque na minha escola, eu vou dar um exemplo da minha vida. Desde os meus 3 anos, eu sempre estudei escola particular e escola cristã. E nesse tempo agora, eu estou terminando o 9º ano, e vai ser meu último ano lá. E eu estou fazendo várias provas para ser aceita em escolas, mas a certeza de que eu vou entender e passar por dificuldades para me socializar e para me encaixar lá em outras escolas, que a maioria delas não tem base cristã. E é meio difícil, porque você carrega uma formação durante a sua vida inteira. E, do nada, chega um momento onde tudo acaba e você simplesmente vai ter que mostrar para o mundo aquilo que você... você vai ter que ser testemunho vivo daquilo que você aprendeu e testemunhou a muitos... eu tenho 14 anos. Então, há 11 anos atrás, eu testemunhei muitas experiências e coisas. Então... Quando você pensa, uau, eu preciso me encaixar porque os padrões exigem que eu me encaixe.
Isso é algo muito doido. E eu não critico pessoas que fazem isso, porque realmente é complicado você se encaixar, porque, poxa, não é legal você ficar sendo, você, sei lá, ficar isolado ou ser excluído. Então você faz de tudo para que você seja aceito. Só que um jovem cristão, ele tem que entender que ele não vai ser aceito, porque ele é separado. E ele é selado pelo sangue de Cristo. Então, é uma fase muito estranha e muito legal ao mesmo tempo. É uma decisão, é realmente você entrar no mundo adulto. Porque o mundo adulto eu sei o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer. E você precisa de uma escolha. Então, quando você tem consciência de que você precisa da escolha certa, mas é a escolha certa, mas não é a escolha desejada. Mas você tem consciência de que aquilo que você vai fazer, lá na frente, você vai ser recompensado por isso. E isso é fé. Isso é você entender a sua identidade em Cristo. Isso é você entender que, por mais difícil que seja, você ser aceito, por mais difícil que seja, você se encaixar nos padrões, Cristo tem um padrão sobre você. Então, a pergunta que eu quero deixar para as pessoas hoje é: qual é o padrão que Cristo espera de você? Você cumpre os padrões que Cristo espera que você cumpra? E é basicamente isso. Então, você viver em um mundo jovem, sendo cristão, é muito difícil, porque você é criticado, você é excluído, mas, ao mesmo tempo, é legal, porque Jesus, ele nunca vai te abandonar. Então, por mais difícil que seja, você enfrentar, você passar por tudo isso, você tem a convicção de que Cristo está no propósito e Cristo está cuidando de tudo. E isso é exemplo de fé. Isso é você ouvir a Cristo e obedecer a Cristo. Glória a Deus. Rapidinho, antes de passar para o Juan, e Cauê também, para ele falar sobre isso. Tô rápido aqui, hein? Não, é rapidinho mesmo. Mas ela falou algo muito importante, porque hoje a gente vive uma geração tecnológica, né? Eu trabalho em empresa, está chegando a indústria 4.0, né? A quarta revolução industrial. Então, essa revolução da informática. Então, o que estão buscando hoje os jovens? Né? Seria aceito, né? Tem que receber um like, né? Tem que receber uma curtida. Então, é exatamente isso que ela falou. Então, os padrões estão mudando. Então, para eu ser aceito, eu tenho que me conformar com o mundo. E a Bíblia fala, se eu me tornar amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E rapidamente, João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, versículo 60, Jesus Cristo está pregando com autoridade. E muitos acharam o discurso de Jesus Cristo duro. Não, que palavra dura é essa? Eu não conformo com tudo isso que o Jesus Cristo está falando. E é maravilhoso, que olha só, muita gente vai embora e não se conforma com o discurso de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Depois vocês leem. Muitos falaram, que discurso duro, eu não me conformo com isso. E muitos foram embora. E é interessante que Jesus Cristo ele não mudou o discurso. Ele chegou para os 12 discípulos, olhou para os 12, ele não mudou o discurso. Olha, eu vou mudar meu discurso para vocês gostarem de mim. Não, ele chegou nos 12 e falou assim, olha, e vocês também vão me abandonar? E essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, ela repercute não só aqui na igreja, não só aqui no Fortalecido pela Fé, ok? E Jesus Cristo está perguntando, e vocês também vão me abandonar? O meu discurso continua sendo duro para vocês? E é maravilhoso que Pedro fala assim, olha, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, não adianta vocês ir para a direita, para a esquerda, tentar fugir da igreja, tentar fugir de Jesus, tentar se esconder. Palavras de vida eterna só vem dele. Só vem dele. E interessante, ele não mudou o discurso para agradar o mundo. Ele continua do mesmo jeito, cumprindo a vontade do Pai. Então não mude, tenha essa identidade. E só mais uma coisa, eu acho que quando você entende o propósito de Cristo e você vive aquele propósito, por mais que você seja excluído naquele momento, mas você precisa ser representante de Cristo. Então, você vai ser julgado, você vai ser criticado, você vai ser excluído. Porém, contudo, entretanto, na prática, Cristo vai ser formado em você de alguma forma e você vai dar testemunho de Cristo na Terra. A Paul sempre fala, seja semelhante a Cristo. Sim, e quando você automaticamente
cria a identidade de Cristo e estabelece o reino de Cristo através das suas atitudes, pessoas são atraídas por aquilo. Porque coisa boa atrai. Glória a Deus. Então, vai ser difícil, mas a fé que você precisa ter é que Cristo em primeiro lugar e eu preciso ser representante de Cristo. As minhas atitudes precisam representar Cristo na Terra. Glória a Deus. Eu concordo com isso que ela falou. Porque, tipo, rapidinho, já deixa. A gente tá explaindo Juan. Mas, amém. Vamos lá, rapidinho. Mas eu concordo com o que você falou, porque, tipo, quando eu tava mais lá pro. Deixa eu ver. Eu tô no segundo ano de ensino médio. Lá quando eu tava pro sétimo, oitavo, nono ano, eu me importava, tipo, por que ninguém quer ser meu amigo? Eu sempre sou isolado e tal. Eu nunca faço amizade com ninguém, eu acho isso aí inexplicável. Aí depois de um tempo eu entendi agora que eu entrei, eu passei por esse processo na pandemia, de ficar sozinho também, isolado em casa, fazer as atividades online. Eu entendi também que era um fundamento de Deus. Hoje, graças a Deus, eu chego na escola, eu levo minha Bíblia, eu fico lendo lá na hora do intervalo, eu leio na hora que tem aula livre, porque eu entendo agora que eu não estou sozinho de verdade, né? E até esses dias eu lendo algum livro, acho que era Provérbios, né? Livro da sabedoria. Eu estava lendo, aí chegou um menino, 3 meninos, aí falou, esse livro que você está lendo é Provérbios, né? Eu falei, sim, livro da sabedoria. Eu falei, eu sabia, não falei para você e tal. Então a gente entende com o passar do tempo, a gente se prepara para a vida adulta, né? A gente vê que a gente não está sozinho de verdade, né? Que nosso Rei, nosso Jesus Cristo, ele sempre está conosco, né? É isso mesmo. Coisas boas atraem. É isso aí. Tá, agora. Chegou, agora vai. Agora é só hora Vai, de brilhar, vai. meu caro. Vai lá, faz isso. Tá certinho. Bom, acho que em concordância com o que eles falaram aqui, a primeira parte é que acredito que seja muito difícil para jovens, né? Porque você tem a pior fase da vida possível, né? Muitas pessoas que acho que passaram pela adolescência, às vezes se arrependem do que fizeram. Então, acho que o primeiro ponto é que é muito difícil para pregar. Mas, por outro lado também, se a gente conseguir alcançar essas pessoas, é o melhor momento da vida delas para ela viver a vida com Cristo, né? Porque, como que eu posso explicar? Na verdade, elas serão transformadas, né? Então, porque quando é que eu não consigo colocar em palavras. Calma, Assim. tudo bem. Deixa eu ver aqui. Dá um tempinho. Tudo bem. Se alguém quiser continuar. Eu achei muito interessante o que você falou sobre que esse momento, esse período de vida, é onde as pessoas mais tomam atitudes erradas. Mas se você olhar para trás, lá no comecinho, quando ela tem 2 anos, a principal coisa que os pais ensinam para essas pessoas, para essas crianças, não falem com estranhos. E ao longo desse período, ela vai crescendo e ela vai criando mentalidade. E aí ela vai pensando e ela vai vendo atitudes. E as atitudes dos pais, elas refletem muito na vida dos filhos. E quando você chega na adolescência, é um período muito estranho. Porque essa é a palavra que define a adolescência. Estranho. Mas é onde o seu eu está começando a ser formado. As suas opiniões, as suas críticas, os seus desafios e aquilo que você quer para a sua vida está sendo formado. Então, na adolescência é onde você começa a ser cobrado, na adolescência é onde você começa a entender o mundo adulto, e na adolescência é onde você começa... Algumas pessoas não, mas a maioria sim. Porque tem algumas pessoas assim que fogem do propósito, né? Mas, enfim. E na adolescência é a fase mais importante, na minha opinião. Porque, como eu falei, o eu está sendo formado, as críticas estão sendo formadas, e é por isso que gera, muitas vezes, debates. Eu tenho um amigo que... Ele é meu professor, mas ele é meu amigo. E ele está cursando... Direito.
e ele é cristão, e ele passou por essa fase também, e ele falou assim que quando ele começou a faculdade dele, ele não concordava com as coisas que o professor dele falava. Então, ele sempre no final da aula, ele questionava o professor, ele questionava aquilo que o professor debateu com ele, e ele não entrava na mente dele. Então, até o dia que ele entendeu que você vai ser questionado, você vai debater, mas você precisa respeitar a opinião das pessoas. Por mais que aquilo seja estranho para você, você precisa respeitar a opinião das outras pessoas e mostrar para elas o seu ponto de vista. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Glória a Deus, exatamente. Então, o que eu quero deixar e quero falar com tudo isso? Que as suas decisões influenciam no seu crescimento, influenciam na sua vida e influenciam no seu futuro. Então, presta bastante atenção quando você for tomar atitudes, porque eu fui oradora de um evento que teve na minha escola. E foi um evento da caneta, da passagem do 5º ano para o 6º, que é onde eles vão começar a escrever de caneta. E um pastor, o presidente da nossa escola, ele estava dando uma palavra lá, e aí eu comecei a pensar assim, e eu trouxe essa palavra para a minha atualidade. Porque quando você escreve de lápis, os seus erros e as suas atitudes, as coisas que você faz e as coisas que você coloca no papel podem ser apagadas. Mas quando você coloca a caneta, não pode ser apagado. Então, aquilo é para sempre. E a nossa vida é resumida nisso. Por isso que Jesus, o que Jesus nos diz, que as nossas decisões e as nossas atitudes, elas vão marcar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz, a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, e a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente demonstra. E uma pessoa, eu vou falar por mim, o meu pai não é convertido. Então, as minhas atitudes influenciam na vida dele. Então, automaticamente, se eu fizer algo errado, o que ele vai pensar de mim? Ele vai chegar em mim e falar assim, é esse o exemplo que Cristo deixou para você? Por que você faz isso? Cristo faz isso? Para que eu vou servir um Jesus? Para que eu vou seguir as leis dele, sendo que ele faz algo que o mundo padroniza? Então, as nossas atitudes, muitas vezes, elas salvam pessoas e muitas vezes elas afastam pessoas de Cristo. Então, é algo para parar e para pensar. As nossas atitudes e as nossas decisões, elas são como canetas. Marcam eternamente. O Juan falar? Dá para falar um pouquinho. Né? Dá para falar um pouquinho. Bom, em concordância com o que a Esther falou, eu acho que assim, as nossas atitudes e as nossas decisões refletem nosso caráter. E como cristãos, as nossas decisões e as nossas atitudes têm que refletir o caráter de Cristo, né? Porque somos cristãos, temos que nos basear na imagem dele. Nessa parte de muito do que a gente faz também serve como testemunho de Cristo para as outras pessoas, né? Uma coisa que, por exemplo, que, vamos supor, estou numa situação de trabalho, né? Eu trabalho no caixa, por exemplo, né? Se eu tirar 5 centavos de lá, por mais que o valor que eu tenha retirado de lá seja pouco, né? Mas a minha atitude não condiz como cristão que eu sou, né? Então, todas as nossas atitudes refletem o que nós somos. Então, que vai de encontro com isso, né? Eu acho que eu não consigo Perfeito. concluir. Perfeito. O Cauê falou sobre amizade, a Esther falou sobre testemunhar a Cristo, e o Juan falou sobre caráter, isso é muito bom.
Primeiramente, quero falar pro Cauê que se ele não tinha amigo, agora ele tem, eu sou amigo dele. Tamo junto, lado a lado. Esse aí eu vou levar até o fim, hein? Lado a lado. E eu falar para Esther também que, mesmo testemunhando do Cristo, isso não deixa ela infeliz. Eu consigo ver a felicidade nela, eu consigo enxergar Cristo nela. Então, jovens, você fala assim, eu não vou testemunhar Cristo porque eu vou deixar de ter amigo ou não. Cara, ela testemunha Cristo e eu vejo ela continua transbordando luz de Cristo, ok? Nós temos um menino que tem um caráter muito grande, que é o Juan, tá bom? Então, isso é muito bom, isso é muito legal. E o que a Esther finalizou falando, gente, cara, todo mundo tá ouvindo, nem que seja, talvez não tenha jovem, há consequência para as tuas ações, tá bom? Há consequência para a sua iniquidade, para o seu pecado, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado, porque tudo que às vezes a gente faz as coisas de uma forma inconsequente, né? A gente não quer saber, não quer mensurar o que pode acontecer depois. Então, palavras faladas, atitudes, então a gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a Bíblia fala que a palavra do Senhor nos diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, quando Cristo está em nós, a palavra de Deus está em nós, as nossas ações são assertivas. Então, cuidado, cara, cuidado. Porque Deus, ele é tão bom que ele te dá o livre-arbítrio. Então, você quer fazer o que faça? O que você quiser fazer, você faz? Pode. Livre-arbítrio é isso, ele te dá a liberdade de fazer você o que quiser. Mas Deus, ele é tão justo que ele deixa você colher justamente aquilo que você plantou. Então, cuidado com aquilo que você está passando, foi algo que você plantou. Mas Cristo, ele está aqui essa tarde para te fortalecer pela fé, em nome de Jesus. Amém. E só mais uma coisa, consequência. A gente falou a maior parte do tempo sobre consequências de atos que você faz que marcam pessoas, mas consequências de suas decisões. Consequências de sua decisão. Quando você decide, vamos falar agora no sentido bom. Quando você decide entregar a vida para Jesus, a sua decisão vai gerar recompensa, não consequência. Perfeito. E Anote isso aí, anota. Anota aí, gente. É poesia. Tô inspirada hoje, hein? Tô inspirada. Valeu, Jesus. Então, quando você decide entregar a vida para Jesus, isso vai gerar não consequência, mas recompensa. Glória a Deus. E eu posso garantir para vocês que é a melhor recompensa que vocês vão ter na vida. Porque não tem preço você estar com pessoas que entendem e que vivem o mesmo propósito que você. Então, se você está com medo de entregar a vida para Jesus, se você está com medo de ser representante de Cristo na Terra, se você está com medo e com receio de viver o seu propósito, eu tô aqui de longe, mas eu tô com vocês. E, assim, é difícil. Não vou dizer que é fácil. Porque é aquilo que eu falei. Ser um representante de Cristo é pedir para ser julgado. Mas Jesus, ele entendeu que lá quando ele estava orando e os discípulos dormiram, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele entendeu que a vontade era do Pai e ele só estava ali para cumprir. Então, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia sofrer por pessoas que não estão nem aí para ele, mas ele sabia que por amor e por desejo do Pai, ele tinha que ouvir e obedecer aquilo que o Pai queria. E muitas vezes nós somos pessoas ignorantes. Muitas vezes nós somos pessoas que a gente não reconhece o amor de Cristo. Porque a gente tem oportunidades de falar de Deus, de viver com Deus, de se aprofundar, criar intimidade, mas a gente prefere fazer coisas que estão fora do propósito de Deus. E voltando a falar sobre Jesus, ele entendeu que lá atrás, quando ele começou o ministério dele, com 30 anos, ele entendeu que ele precisava viver o propósito de Deus. Ele aceitou o propósito de Deus, mas ele também aceitou o processo. Então, o processo de formação, o processo de amadurecimento é complicado, mas isso vai gerar recompensa. Então, Jesus, ele foi recompensado, porque hoje ele está sentado à direita do Pai. E ele nos deixou uma promessa que ele voltaria. Então, quando
o juízo final chegar, você vai prestar conta para Deus. E ele vai olhar para você. A minha mãe sempre me falou isso. E ela sempre me explicou. E ela sempre cobrou isso de mim. Porque vai chegar um dia onde você vai... E eu sempre idealizei isso. Eu me idealizava sentada numa mesa, eu aqui, Jesus lá, e ele fazia a seguinte... Chegou sua hora, filha. E aí ele fazia essa seguinte pergunta para mim. O que você fez com a vida que eu te dei? Muito forte, hein? O que você está fazendo, Isso aí. né? Olha aí. Que frutos você tem para me dar? Isso é muito forte e é muito concreto. Então, o propósito precisa ser aceito, mas o processo precisa ser vivido. Ó, agora eu vou passar para o Cauê rapidinho, depois o Juan, vai te soltando, o Juan está se soltando aí. Mas, Gente, eu tô falando, tá? eu tenho que pe- eu Ninguém tenho- fala, eu tô falando. eu tenho que pegar esse gancho, galera. Ela falou sobre propósito. Então a gente trabalha, a gente tem um mundo secular, não, a gente trabalha, a gente tem familiares, a gente tem amigos, né? Então às vezes fala pra gente assim, olha, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que eu tenho que agradar? Jesus Cristo ele não veio para agradar todo mundo, ok? Ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele tinha um propósito. Então, já deixa esse jargão para fora, tá? Joguem fora, porque ele não veio para agradar todo mundo, ele veio para fazer a vontade de Deus, ok? Morrer e nos salvar pelo sangue precioso, ok? Então, você que não tem Cristo, receba ele essa tarde, em nome de Jesus. Deixa Cristo entrar na sua vida e deixa ele realmente transformar a sua vida. Que a metanoia de Cristo venha a ser sobre a vida de todos os jovens. É isso que nós profetizamos essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, agora, falando aqui, o pessoal que está ligado no nosso Isso. podcast de hoje, ó. Estamos aqui, ó. Pastor Roberto, meu pai, mandou graça e paz. Júnior Oliveira mandou bom dia. Eu acho que você está no fuso horário do Japão, então eu vou dar bom dia para você, graça e paz. E quem não é inscrito, se inscreva aí e deixe seu like, compartilhe esse podcast. Ativa o sininho Já das estou- notificações. Já estamos aí em 50 minutos de negócio, passa rápido, né? Já é 2 horas. Né? Mas amém. E agora, tomando o assunto aí, que a gente já começou sobre explicando o que é o Shema de Deus, sobre as nossas experiências de estar no Ministério Manancial, de estar na nossa vida de agora, né? Que mudou tudo, né? Depois da pandemia mudou tudo, né? E eu queria pegar um assunto que o Jefferson falou sobre a inclusão, né? Que o Jefferson citou no começo do podcast. Então, a inclusão, qual é para vocês o jovem ser incluído, né, no meio daquela multidão, da multidão, Da multidão. sou francês agora. Então, como a Esther falou, né, que nós jovens cristãos, nós somos diferentes, né, em questões de que nós somos de uma opinião, as pessoas são de outras opiniões. Então, eu queria pegar sobre esse assunto. Para vocês, a inclusão do jovem cristão em meio ao mundo aí, como que ele pode conhecer novas pessoas, como que ele vai tentar ganhar aquela alma para Jesus. Então, vamos começar aí? Vai, Juan aí, vai. Vai você. Vai, Juan. Vai você que eu já falei demais. A parte de forma de evangelizar Isso, jovens, de né? evangelizar. Chega mais pertinho. Em que você quer alcançar, né? E usar de meios que acho que é muito interessante para usar como um evangelismo é o louvor, né? Tipo, você pegar músicas cristãs que são bem conhecidas, muitas pessoas já conhecem e eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que você pode usar como instrumento para ajudar a evangelizar jovens, né? Bom, o segundo ponto, deixa eu ver. Se você quiser continuar, depois eu volto. Daí Teatro. fica mais fácil. Tem várias ações temáticas que são muito fortes. O evangelismo, né? Dança também é muito. Bicho de cachorro no meio da rua. Né, apóstolo? Nada a dizer. Bom, eu acho que a principal coisa que um jovem precisa para realmente evangelizar é entender e criar maturidade para entender que eu estou no mundo, mas eu não sou o mundo. Então, ele precisa influenciar e permitir que Cristo tome lugar nele e ele seja só um instrumento nas mãos
de Cristo para que Cristo venha a ser formado nele e automaticamente automaticamente atrair pessoas. Porque você está no mundo, mas você não é o mundo. Essa é uma frase meio confusa e meio legal. Bem legal. E você ser cristão e você viver num mundo onde jovens têm pensamentos e atitudes diferentes do seu é muito difícil. Porque qualquer atitude errada sua, você vai ser cobrado, você vai ser apontado. Somos humanos, somos pecadores. E Cristo, ele veio para que a gente tivesse vida em abundância, mas nós precisamos entender que para influenciar uma pessoa, antes da gente falar de Cristo, a gente precisa viver Cristo. E isso é algo assim que gera muito conflito. Não conflito com as pessoas, mas conflitos com o nosso eu. Porque matar a nossa carne é difícil para que o nosso espírito tenha força. Para que o nosso espírito domine sobre nós, a gente precisa morrer e renunciar. Renúncia é algo muito profundo e é algo que é uma decisão que gera recompensa. É algo para se pensar. Eu lembro que depois que eu batizei, eu batizei há 12 anos atrás, o que você falou é tremendo, o que os meninos falaram é tremendo, sobre essa luta que o jovem tem com a carne e o espírito, entendeu? Eu lembro que eu me batizei e eu pequei depois de ser batizado, mais ou menos 1 ano e meio depois de eu estar na igreja. Aquilo me doeu tanto, na verdade, depois que eu conheci Cristo, o Evangelho de Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Aquilo me doeu tanto, foi como se eu tivesse pisado no sangue de Cristo, assim. Isso foi muito horrível. Então, essa luta do jovem com a carne e o espírito é muito grande. Mas Paulo, ele fala que se o espírito for fortalecido, ele vence a carne. Então, se a carne está vencendo obreiro, ou pastores, ou jovens, a gente tem que entender isso. A gente tem que buscar, tentar fazer isso, começando por mim, passando pelos jovens que estão sob a minha liderança. A gente tem que estar... Você sabe um culto maravilhoso? É culto de oração, é culto de consagração, porque é só assim que a gente vai vencer essa vontade. Porque 4 horas da tarde, 5 horas da tarde de um sábado, e está calor aqui na cidade de Jacari, eu não sei você de onde está ouvindo. Cara, a gente podia estar em qualquer lugar. O litoral norte aqui próximo nosso está bombando, a gente podia estar em qualquer lugar. Ok? Mas nós estamos aqui falando do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, que vai alcançar muitos. Ok? Em nome de Jesus. E o nosso ministério, ele bate forte nisso. Né? Não só os jovens, todos. Esse romper a quarta parede, isso é fundamental. Ok? Você pode ter certeza que qualquer adolescente agora, qualquer jovem agora, ele está com o celular na mão. Então, se a gente tiver essa oportunidade de saber trabalhar com essa ferramenta, muitos jovens, homens e mulheres, serão alcançados. Essa quarta parede, que é romper esse celularzinho aí, que você está na mão aí, que você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Talvez você não está com um folheto entregado pessoalmente, mas de manhã chega um versículo que ele pode transformar a sua vida. Então, quem souber usar a internet para fazer o bem, vai fazer coisas maravilhosas. Porque, por exemplo, alguém lá do Japão, ok, que está buscando esse renovo, pode ser alcançado agora. Nós temos testemunho do nosso apóstolo, que pessoas de Portugal ouviram palavras abençoadas, pessoas, se eu não me engano, de Rondônia, através da rádio. Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, pessoas foram alcançadas pela rádio, ok, ouvindo a rádio pela internet. Então, quem souber usar essa ferramenta, essa quarta parede, que é a internet, vai alcançar muitas vidas e o nome de Deus será glorificado, ok? A internet, se usar pelo mal, vai ser complicado. Agora, se você souber usar para o bem, vidas serão transformadas, ok? E a mídia está na mão dos jovens, né? Os jovens estão, a maioria dos jovens estão no Facebook, estão no Instagram, então é a hora, é a oportunidade da gente encher ele com palavras boas de transformação. Sabe por quê? Porque para mim, todo ser humano, ele tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Então você pode ter 1 milhão no teu bolso, mas vai chegar meia-noite e você vai dormir com uma tristeza gigantesca. Mas Cristo, ele pode preencher esse vazio aí, ó, que você está sentindo. Ele pode. É só se você se levantar a sua mão aí, ó, e entregar a sua vida para Cristo, a sua vida será transformada. Faça isso, depois você me cobre. Faça, depois você me cobre. Tá bom? Deixa eu só complementar o que ela tinha falado. Fala, Fala, garoto. Fala.
Bom, aqui, continuando a parte de evangelização, né? O primeiro ponto é que, assim, a gente precisa, primeiramente, conhecer a Cristo para poder falar sobre ele, né? E a única forma que a gente encontra de conhecer a Cristo é através da palavra, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente for sair para evangelizar, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisava é estudar a palavra, né? E conhecer. Vou dar um exemplo de um vídeo que eu assisti uma vez no YouTube, de um jovem recém-convertido. Ele estava doido para evangelizar. Daí saiu para evangelizar. O pessoal da igreja não aconselhou ele ir porque faltava preparo, né? Mas ele foi assim mesmo. Daí ele pegou logo um ateu. Daí ele tentou convencer o ateu, e o ateu usou de palavras com ele que ele não conseguia responder. Então, e ele falou que depois ele quase ficou descrente por causa disso. Então, acho que o primeiro ponto é que a gente precisa conhecer bem a palavra para poder falar sobre ela, né? Porque senão a gente vai para o mundo pregar o evangelho e a gente vai sair de lá, como fala? Esqueci o nome da fala. Envergonhado, né? Isso, vai ser envergonhado, mas se a gente quer mostrar para o mundo que quão bom é adorar a Deus, né? Então, como que a gente vai fazer isso sem preparo, né? Então, acho que... A gente vai falar de uma coisa que a gente não pratica. Isso, de O fato. maior testemunho, cara, a sua maior pregação é o seu testemunho. Sim, só a vida, né? As suas atitudes. Se você viver aquilo que você prega, cara, você realmente vai colocar fogo na seara dos filisteus aí. Em nome de Deus, será E glorificado. você pega, por exemplo, a dificuldade que é para pregar o evangelho em alguns países, né? Tem um outro youtuber também que eu conheço, que ele é cristão. Ele faz evangelismo na Europa. Se eu não me engano, um dos piores lugares para evangelizar é na França, né? Eles têm que evangelizar no trem, porque eles têm, depois que o trem para, eles saem correndo, porque senão eles são presos, né? Porque o pessoal lá é muito... esqueci o nome da religião lá. O pessoal lá é bem ateu. A é grande lá também. Isso, né? a religião islâmica também. Então, é muito difícil você pregar o evangelho em determinadas regiões. Então, eu acho que a gente precisa conhecer bem a palavra para poder encontrar formas de poder alcançar esse tipo de pessoa. Eu fiz um curso de missões pela OEM, Organização Mobilizadora. E são missionários que dão curso. E eles passam pela Europa, passam pela África e tal. E ele ensina algo legal, né? Que a gente vê, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero pregar nesses lugares. Mas ele fala assim, as missões começam onde você está, tem muita gente precisando aqui, e termina onde Deus quiser. E eles falam realmente que na Europa há um estramento muito grande, e muitos países da Europa falam que a Bíblia é fábulas. Tá? Se você chegar lá, eles falam, cara, é um livro qualquer. Okay? Então, a nós do Brasil, nós temos, você vê no Afeganistão cristãos morrendo, a oportunidade que nós temos, se nós sairmos agora andar a cidade inteira de Jacareí, ninguém vai fazer nada com a gente. E lá pessoas, eles estão revirando celulares da pessoa, se tiverem com Bíblia no celular, eles são mortos. Então, a gente tem palavras de vida dentro, a gente quer, Deus fala comigo, e tá lá, cara, no seu estante, tá lá no seu criado mudo lá. Juntando pó. Juntando pó, igual ela falou. Então, realmente, na Europa, aqui perto da gente, né, países comunistas como Cuba, a Argentina que aprovou o aborto, México que aprovou o aborto. Então, as pessoas estão tendo a Bíblia como fábulas. Exatamente, simples de história. Mas não tem o poder, a bomba atômica que isso pode fazer. Então, quando o povo se posiciona, quando os jovens se posicionam, nós estamos falando, apóstolo sempre fala isso, cara, é uma nova geração. Então, cara, daqui 10 anos o Cauê vai estar, onde vai estar o Juan, onde vai estar a Esther. Então, é uma nova geração que a gente tem que, cara, colocar Bíblias nele, colocar adoração neles e viver e pregar. Aí, ainda mais nesse tempo, né, da apostasia, onde o esfriamento espiritual, Sim. né, tá rodando por aí. Vai fazer a pergunta. E só um comentário antes dele passar para a próxima pergunta. Tanto você quanto ele falaram uma palavra, eu esqueci a palavra agora, mas eu reverti essa palavra para intimidade. Uma vez o apóstolo Bretas, ele me mandou um vídeo que americanos fizeram um estudo e esse vídeo falava sobre a influência da Bíblia no nosso cérebro. E, cara, é muito, muito louco, porque quanto mais você começa a se aprofundar, quanto mais você começa a criar intimidade, quanto mais você começa a ter o desejo de buscar,
mais você descobre o uso do álcool diminui, a pornografia diminui. Você tem um pensamento muito elevado. E quando você cria intimidade com Deus, automaticamente os céus se rompem e você cria um livre acesso para que Cristo ministre em você, para que através de você ele possa ministrar em outras pessoas. Isso é evangelismo. E é muito, muito legal isso. Rapidinho, agora é rapidinho mesmo. Quando a gente fala de entender a Bíblia, de conhecer a Bíblia e viver, é muito forte. Né? A gente que já teve a oportunidade de trabalhar em guerras espirituais, isso é muito forte. Por quê? Porque Satanás também, Lúcifer, o anjo caído, ele conhece a Bíblia, ok? Então, se ele se materializar, né, nem se for um principado e potestade forte também, se materializar na sua frente, e você recitar, por exemplo, a ele o Salmo 91, ele vai rir da tua cara. Agora, se você viver o Salmo 91, você consegue ganhar dele. Então, não é só conhecer, cara, é o chamar de Deus, é ouvir, obedecer, é colocar em prática, é viver. Nosso ministério sempre fala assim, olha, você tem que ser semelhante a Cristo. Efésios fala muito, Efésios capítulo 5, Paulo fala assim, sede imitadores de Cristo. Você quer vencer? Não é, cara, a gente tem que ser diferente. É literalmente sal da terra, luz do mundo. Faz pergunta você, tô com saudade de ouvir suas perguntas, vai. Eu vou perguntar pro Juan. Não, mas é assim, é legal, é um bate-papo bom, assim, legal. Eu gostaria muito de saber como é que é assim, a formação acadêmica dele, o que ele pretende. Ele está estudando, onde que ele pretende chegar, como está sendo para ele fazer uma graduação. Olha, a porcentagem de jovens que estão fazendo faculdade é muito pouca. Tem muitas faculdades, mas tem muitos que não estão conseguindo. E, se não me engano, você está fazendo TI, é uma profissão muito, muito, muito boa. Então, você como jovem fazendo uma graduação, daqui a pouco vai estar graduado, se Deus quiser. Amém. Como está sendo? Muita prova, muito sacrifício. Difícil. Então, falei. Que, tem muito jovem que está fazendo faculdade, que vai ouvir, se Deus quiser. Mais que, primeiramente, a faculdade que eu estou fazendo, ela é presencial. Só que daí ela está remota por causa da pandemia. Mas mesmo assim tem muita coisa para entregar, muito trabalho toda semana. Quase todo dia tem coisa para entregar. Isso. Então, eu diria que é complicado, viu? Mas eu creio que no fim a vitória vem, né? Maravilha, hoje eu sou orador da turma, então eu queria perguntar pro Cauê, eu tenho que perguntar isso pro Cauê, porque ele tá voando na rádio, ele tá voando no podcast, e eu queria saber para ele, assim, a dificuldade que ele teve, esse dia ele estava tocando lá em cima, então tá lindo, eu fui tirar foto, fiz um stories e, né? Tal. Perfeito. Então, essa dificuldade, porque a gente tem o medo impede a gente de realizar nossos sonhos. E eu sempre falo para alguns, né, que tem mais intimidade comigo, que a gente tem que lutar contra todos os nossos medos. Então, para ele, assim, tinha dificuldade de falar. E outra, para jovem é muito importante. Eles vão fazer entrevistas para empresas, vão fazer entrevistas para fazer intercâmbio, né? Em nome de Jesus, as nações. Então, você vai ter que se desdobrar, entendeu? E mais para frente vão ter que, né, conhecer pessoas. E aí, como você está bem. Então, você tem que perder esse medo. Mas não esqueça. Só continuar, mais uma coisinha que eu lembrei agora. Acho que pode-se dizer que foi um testemunho. A primeira parte que, acho que foi em 2016, eu primeiro comecei no técnico, né? Eu tinha terminado o ensino médio em 2015, aí em 2016 eu comecei o técnico, daí fui até 2018. Daí, no metade do curso, onde eu estudava, eles tinham aberto esse curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Daí, eu fiquei na dúvida, daí seria de manhã e eu estava estudando de noite. Só que daí eu achei que eu não ia aguentar as duas coisas ao mesmo tempo, daí eu deixei quieto. Só que daí eu achei que o mesmo curso ia abrir quando terminasse de noite. Só que daí só permaneceu de manhã. Daí no ano seguinte, eu fiz Enem, eu tirei uma nota razoável, daí eu estava certo que eu ia entrar. Daí, devido a circunstâncias, né? Daí a situação lá em casa não estava muito boa, né? Daí eu acabei arrumando um trabalho. Daí eu tive que abrir mão para poder ajudar em casa, né? Daí fiquei quase 2 anos nesse trabalho. Foi até, acho que, setembro do ano passado. Daí aconteceu um problema lá, daí eu acabei saindo. Daí, quando eu saí, acho que foi a Nath, ela mandou um negócio do ProUni. Daí, tentei, era uma bolsa de 100%.
acho que era curso de redes. Daí eu fui lá, tentei, fui no trabalho, documento isso, documento aquilo. Meu pai não estava em casa, não tinha como assinar o negócio lá que tinha aqui lá no fórum. No fórum não, no tabelião lá. Daí eu achei que não ia dar. Daí consegui a bolsa, 100%. Daí no final do ano, eu descobri que o curso onde eu tinha estudado antes, como o Enem tinha atrasado, eles não ia ser pelo Enem para poder entrar no curso. Ia ser por histórico escolar. Bem no momento que eu tinha saído do trabalho, daí eu fiquei na dúvida se eu continuava no curso que eu estava antes ou eu ia para esse, né? Aí eu tentei, né? Daí, graças a Deus, eu passei. Então, foi uma dificuldade, porque foram 2 vezes antes que eu tinha tentado entrar nesse curso e não tinha dado certo. Daí, nessa vez, justamente no ano que eu saí do trabalho, eles abriram para pessoa para poder entrar com o histórico escolar e eu consegui entrar. Nesse ano não teve Enem, né? Esse ano passado teve, mas foi bem depois. Por isso que eles não podiam usar nota. Daí, eu acho que foi uma parte de uma luta que eu passei até conseguir, mas graças a Deus, hoje em dia... Então, com certeza, tudo que você está plantando agora, você vai colher, cara. Eu trabalho em firma há 10 anos, não, quase 15 anos, mas eu já estou na minha fábrica agora há 10 anos. Você vê alguns gerentes com 32 anos, já são gerentes, né? Uma vida estável financeiramente, então isso é muito importante. Jovens, estudem. Nós temos uma menina aqui, que ontem estava dando uma aula de inglês para mim. Muito da hora. Então, estudem mesmo, tá bom? Então, qual foi o maior desafio para você de estar na frente do trabalho, de estar segurando o microfone na mão, a dificuldade que você teve? Eu tenho certeza que tem muitos jovens, não só jovens, né, que tem essa dificuldade. Você fala tão bem, é um orador, um nato. Eu, por exemplo, preciso disso aqui, porque segurar o microfone ficou todo tremendo. Foi isso, né? Amém. O processo, né, quando eu iniciei a minha história aqui, né, minha nova jornada no Ministério Financial. Então, a maior dificuldade que eu tinha mesmo era de conversar mesmo, de me expressar para as outras pessoas, que, para falar a verdade, eu só se expressava para minha família, né, meu pai e minha mãe, que, como vocês sabem, né, para a maioria de vocês aí, o pai e a mãe é o melhor amigo que a gente tem aqui na Terra. É verdade. Né? Então, eu só conseguia se expressar para o meu pai, para minha mãe, tudo que acontecia na escola, tudo que acontecia de acordo onde eu ia, eu só falava para eles. Então, com o processo que eu tive, falando com Deus todas as noites, Deus, faz um renovo na minha vida, Deus, eu quero conseguir falar com outras pessoas, conhecer novas pessoas. Aí ele conheceu eu, entendeu? Não, isso não tem nada a ver, não. Poxa! Também. Foi o Jefferson primeiro, foi o Jefferson. Foi indo. Mas então, daí com o processo que eu fui... O quê? Não, também ela ajuda muito. Ela ajuda também. Muito. Já ela que participou do primeiro episódio da rádio lá, né? Foi perfeito. Então, com o processo que eu tive que também colocar em prática, né, Jefferson? Colocar em prática aquilo que eu estava querendo fazer de novo, né? Querer conhecer novas pessoas, querer poder se expressar para as pessoas, falar, eu estou bem, estou sossegado, estou muito alegre, estou muito, como que eu posso dizer? Muito alegre por estar com vocês, né? E com o processo assim, eu fui treinando. Aí chegou a Rádio Manancial, uma das coisas que provavelmente também mudou basicamente o nosso modo de pensar, porque a gente também estava quebrando a quarta parede através do que a gente falando do microfone, várias pessoas do mundo inteiro ouvindo, e eu fui praticando, fui treinando, fui conversando com novas pessoas, fui tentando ser influenciado pelas pessoas para ver como que eu podia conversar mais, como que eu podia conhecer novas pessoas, interagir. Eu conheci o Jefferson, conheci o Esther, agora sim, hein? Conheci o Juan. Através deles eu vi que tem um renovo, tem uma nova história que eu possa vir também, porque a amizade também é tudo que Deus manda pra gente, né? A amizade é uma das coisas, uma das prioridades que Deus manda para nossa vida, né? E sem os amigos nós também não somos nada, né? Hoje, graças a Deus, estou aí conversando, estou batendo papo com o pessoal no podcast, estou no Instagram. A importância da amizade, ela tem um grande peso, né? Isso. Na nossa vida. E você criar amizades com pessoas que têm o mesmo pensamento que você é muito legal. Eu fico feliz de ser sua amiga, Cauê. Eu também. Quando com aquela palavra, né? Dizem com quem andas que eu te direi quem és, né?
Tá vendo, jovem? Então, é muito importante você ter pessoas que te aproximam de Cristo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pessoas que te levam para cima. Tá bom? Então, se você não tem amigo aí, tá bom? Tem aí, gente. ó, tem gente aqui. Isso, né? Já somos seus Sou amigos. seu amigo, viu? tá? Ó, entra aí em contato com a gente. Fala aí nas suas Sua redes amiga. sociais aí. Fala aí, Ó, Feliz. nas minhas redes. Pera aí, né? Não, das Não, é só quero pegar aqui, dos ó. jovens. O meu pai, o pastor Roberto, ele falou aqui, ó, feliz em assistir os jovens falando de palavra de amor de Deus e em ver o desenvolvimento dos jovens, desenvolvimento dos jovens. Cauê, Esther, Juan e Jefferson, mas Jefferson não é jovem, não. Olha isso, que absurdo! Cara, Ó, mas amém, né? Barba branca, Pastor Roberto, Deus te abençoe, tá bom? Seu filho é uma bênção. Seu filho é uma bênção na nossa vida e tá dando tudo certo. Bênção no sentido bom, tá, pai? Não, sim, com certeza. Agora eu tenho uma pergunta. Pro Juan, tenho certeza que é. Não. Pro Cauê, tenho certeza que é. Pros dois. Vixe, os três. Como que... Eu não sei dessa história, mas você citou aí que você conheceu o Jefferson primeiro, e agora eu quero que você me fale como foi, quando você conheceu o Jefferson, como foi... Me conta. Foi um dos maiores crossovers da história, sabe? Mas foi bênção. Foi num culto que eu tava aqui, acho que se eu não me engano era culto de quarto, foi o primeiro culto de quarto que eu vi, não foi? Foi de quarto mesmo. Que o Jefferson, acho que para honra e glória de Deus, aqui ele quase não vem em quarto devido às coisas que acontecem com ele, né? Ainda mais Paulo online, né? O Robin não consegue. Misericórdia. Mas aí foi numa quarta que ele veio, eu fui lá e o apóstolo chegou em mim, chegou no meu pai, na minha mãe, falou, ó, que ele é o Jefferson, ele é líder dos jovens, ele vai estar começando aí, vai ter o primeiro culto de jovens e vai lá falar com ele, fala para ele lá que você quer participar, que você quer também participar do culto dos jovens, se você quer participar do jovem chamar. Aí eu fui lá, cheguei no Jefferson, tímido daquele jeito que eu era, muito quieto. Aí eu conheci o Jefferson, no primeiro culto a gente já falou um pouco, já conheci um pouco da história dele, inclusive ele vai contar o testemunho dele aí. E é impactante o que ele transmite para nós. É impactante o que ele transmite para nós, porque é uma história de vida que ele teve, um exemplo para a gente. E hoje, estar do lado dele é uma experiência incrível, que eu aprendo novas coisas, eu aprendo muito mais. Ele manda, às vezes, vídeos para a gente, né? Vídeos sobre paz, sobre amor, sobre prosperidade, sobre a fé também. E o Jefferson é um cara incrível, né? Então, ter conhecido ele foi uma honra, né? É o meu melhor amigo que eu vou levar para sempre, né? Você também. Ah, não chora, não Você chora, também. não chora, não chora. Mas 11 horas da noite a gente está conversando, inclusive ontem me ajudou muito. Então, a gente teve um treinamento, depois o Juan vai falar, a gente teve um treinamento na fábrica, quinta-feira, um psicólogo, ele aparece na televisão direto, ele é diretor de RH, são 30 pessoas, e ele é diretor de RH, ele tem uma experiência de 30 anos. Ele fez uma abertura e depois ele deu oportunidade para cada um falar. Ele falou, gente, a minha experiência é vasta, é grande sim, mas escutem essas outras 30 pessoas, porque eles têm algo que pode transformar a sua vida, que não vai vir de mim. Então, é isso que eu tento fazer, sabe? Eu tento assimilar tudo que o Cauê fala, tudo que o Juan fala, tudo que a Esther fala, porque eles são usadíssimos por Deus, sabe? Então, para mim, o sentido de liderança é ter empatia. Eu tenho que ouvir o que eles têm para falar, entendeu? É claro que, às vezes, como líder, às vezes, pedem algumas coisas que não dá para fazer no momento, ok? Mas é fundamental, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que ele está passando, por que ele não foi, qual é a dificuldade, talvez ele não conseguiu ir tal dia. Então, por exemplo, domingo passado, retrasado, o Coelho não estava domingo de manhã, então eu falei, ele está todo domingo de manhã, ele está aqui, então sempre... Eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, por que você não veio no culto hoje? Não vir em paz aos 16 anos, é horrível. Tive que cuidar Olha, de todos operados. no Brasil já teve uns terremotos aí, de umas escalas muito baixas, mas, por exemplo, o Juan não está no culto tocando, é terremoto, vai acontecer alguma coisa. É impossível, então se ele não vir, você tem que falar, peraí, cara, se você não vê ele vem no culto de manhã, vem no culto da noite, quarta-feira. É difícil eu não ver, é difícil. A Esther também, né? Não, ela também. Tem uma foto dela ajoelhada ali que a gente postou, viralizou, entendeu? Então, mas na verdade, cara, quando o líder tem empatia, ele é mais privilegiado do que os liderados, sabe? Porque é muito bom. É muito bom mesmo você ver as pessoas sendo transformadas e sendo agente de transformação. É muito bom mesmo. Eu sei que é um ciclo, uma hora vai acabar, mas por quanto durar... Quando que vai acabar?
Só Deus sabe. Tipo, depois que a gente se casar? Ok, tudo bem. Então, com 40 anos a gente conversa, tá, Jefferson? Porque até lá eu não vou sair. Ou então, tipo assim, eu acho muito legal, porque a gente tem a oportunidade de aprender com o Jefferson. Cara, ele interage com a gente, assim, ele faz o que ele pode pra gente. E, Apoia a assim, gente também, sim, né? ele é um líder que ele explica, ele se preocupa e ele aconselha o certo. Então, assim, eu não sei quais são os propósitos de Deus, mas quem sabe um dia, Cauê, a gente está aprendendo isso agora, mas para que lá na frente a gente se torne líderes, para que o que ele passou para a gente passe para outras pessoas e com mais experiências. E assim, eu tenho certeza que o Jefferson, ele é muito brincalhão, assim. Glória a Deus, tamo junto. E você pode simplesmente chegar nele e se abrir e ele não vai te julgar, ele vai aconselhar e ele vai falar de Cristo, ele vai falar o que Cristo faria, né? Porque, assim, eu consigo ver que as atitudes do Jefferson demonstram muito Cristo, demonstram as atitudes de Cristo. Ele é um ser humano, ele é falho, mas ele procura o máximo a perfeição e sempre, toda vez que eu chego aqui, eu tô acabada, mas por fora eu tô feliz, eu tô conversando com as pessoas, porque é o meu jeito, mas ele sabe, eu não sei o que acontece, mas ele sabe, ele sempre vem com uma palavra de renovo, assim. Às vezes um simples, oi, tudo bem? Como que vai? Um glória a Deus. Um glória a Deus muda tudo. Aleluia! O aleluia dele muda tudo. E assim, é muito legal. E eu agradeço por você ter tomado essa posição e eu agradeço por você ter escolhido a gente. Eu estava conversando com o Cauê ontem. Todo pregador, ele é um cantor frustrado. Essa voz rouca é para dirigir, é para Mas pregar. no começo a gente estava cantando umas louvores aqui. Não, né? a gente estava louvando e estava espantando todos os passarinhos que em cima do telhado, estava indo embora. Chegou a Esther, eu falei, nossa, graças a Deus. Eu estava mandando tudo embora. Mas, gente, a gente tem essa oportunidade e a gente não pode deixar passar, né? Porque são ciclos, né? Então, talvez Deus me ponha em outra cidade, outro estado, em outro país. Mas, olha, por exemplo, eu tenho jovens aqui que eu tenho contato ainda, a Nanda e o Bruno. Conheci eles com 14 anos, eles se casaram, hoje um é engenheiro civil e a menina é advogada. A Nanda é advogada e o Bruno é engenheiro civil. E eu fui líder deles com 14 anos, eles são muito, muito meu amigo. Eu fui padrinho de casamento deles. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, entendeu? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a gente teve uma dinâmica no casamento deles de colocar algumas pedras assim e as pedras se juntarem uma na outra, simbolizando o casamento, simbolizando estar junto. Dentro de 20 padrinhos, ele falou assim, cara, eu quero você. Nossa, eu chorei demais. E quando eu saí da liderança do grupo, eu saí para ele assumir, entendeu? Uau. Então, é fundamental isso, é eu preparar líderes capacitados para ficar no meu lugar a hora que eu vou trabalhar com outra coisa, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, o que o líder tem que fazer? Eu tenho que ser suporte. A Esther fala assim, cara, eu estou pensando em fazer missões. Eu estou pensando em ir no parque, cara, como a gente vai fazer? Putz, vamos evangelizar, vamos orar antes, vamos preparar espiritualmente. Porque um simples piquenique é algo espiritual, porque só tem crente ali, cara. Entendeu? Então, tem uns caras jogando bola perto, dá uma bica em nós, já começa a me falar. Você tem que ficar esperto. Então, o líder, o quê? Suporte. Foi, cara, vamos fazer isso, vamos fazer um podcast que precisa. Tá, vamos lá por isso, vamos atrás disso. Então, às vezes eu não consigo, mas eu tenho que dar suporte para vocês. Se o Juan falar, precisa de alguma coisa. E, gente, realmente, eu tenho experiência, cara. Tanto com namoro, quanto profissionalmente. Olha, eu tinha uma dificuldade de falar. Literalmente, fazia xixi nas calças para falar. E hoje a gente tem um destaque na fábrica muito grande, porque a gente tem essa oportunidade de falar, de expor alguma coisa, de fazer uma pergunta. E isso é muito bom. Então, a parte de acadêmica agora, eu estou no segundo ano de engenharia de produção, estou 10 anos numa empresa. Então, falar sobre empresa, olha, quando eu saí do Senai, eu fui reprovado em 10 empresas. 10 empresas. Por quê? Porque eu não sabia falar. Fazia a prova, passava, ia para a entrevista final, ia para a dinâmica de grupo, era sempre reprovado. E é isso que acontece hoje, sabe? Né? O Cauê vai estudar, vocês vão na empresa, vai ter a prova e vai ter dinâmica. Então, vocês têm que falar, sabe? Vocês têm que ter essa oportunidade de expor tudo aquilo que você aprendeu. 10 empresas boas, né? Ambev, Johnson,
tal. Então, depois que eu fui me capacitando, consegui entrar no Embraer e entrar na empresa que eu estou hoje. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem essa bagagem, quando o jovem for fazer uma entrevista, a gente consegue sentar e conversar e falar para eles o quão é importante eles fazerem isso. O quão é importante. Eu lembro que quando eu entrei na Embraer, era um sonho, quem se formava no Senai no ano 2000, era um sonho entrar na Embraer AGM. E eu fui reprovado na fibra, papel celulose Suzano, era louco para entrar lá. Aí passou um tempo, aí o entrevistador falou assim, você não olha no nosso rosto, você foi bem na prova, mas você não olha no nosso rosto, você não passa firmeza nas suas mãos, você não passa firmeza, como eu vou te dar um cargo de confiança? Aí passou um tempo para fazer prova lá na Embraer, passei na prova, na entrevista final, falei, eu vou engolir esse gerente e a analista de RH. Eu apertei tanta mão dos dois que quase quebrou os ossos. Olhei no fundo dos olhos dele e falei assim, olha, e foi aprovado. Então, a gente tem algumas experiências que a gente pode passar para os jovens aí, e eu tenho certeza que eles vão crescer espiritualmente, profissionalmente, porque a gente tem uma bagagem legal aí, e posso falar para eles, pode contar comigo toda hora, a hora que quiser, 24 horas por dia, e se eu não atender agora, eu vou atender depois, porque a minha função, quando eu ficar aqui, é dar suporte para vocês. Beleza, Juan? Tamo junto, cara. Vai, fala, Juan. Fala do Jefferson um pouco aí também, vai. Eu não tenho tanta intimidade com o Jefferson assim como o nosso querido irmão aqui, né? Mas acho que ele é um ótimo líder, né? Bom, eu nunca tive muita experiência de grupo de jovens assim, pelo menos nas igrejas que eu passei. Então, eu acho que é um bom momento porque a gente aprende um pouco mais, né? Se espelha na imagem dele como uma pessoa que também se espelha em Cristo, né? Então, acho que é isso, né? E sabe o que é bom? O que é bom que agora a gente vai ganhando mais liberdade em um ano trabalhando, vai ganhando mais confiança, né? Intimidade junto. Porque é legal o que o Cauê faz, que a Esther faz, outros meninos também fazem. Eles vão dando ideia. Às vezes eu vou caindo nesse, eles falam, vamos fazer tal coisa. Parece que o Espírito Santo impulsiona eles e fala assim, opa, tá caindo, vai. Então, aquele dia que eu fiz com você, que eu falei, cara, quando a gente tem culto, geralmente a gente, quarta-feira ou um domingo antes, a gente tem a oportunidade de apresentar, de chamar a galera, né? Isso é muito bom. Aí eu pedi pro Juan, ele foi legal. Ele foi lá em cima, tudo tremendo, cara, isso é a hora de errar agora. Isso eu aprendi um dia, eu falei, a hora de tremer agora. Porque um dia, cara, você vai estar ministrando de uma forma excelente, cara, você fala assim, nossa, eu lembro que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu subi para falar de um culto que ia acontecer, eu subi tremendo. E como aquilo foi importante para mim. Então, a gente tem que valorizar as pequenas coisas. Então, quando eu falo, ó, vai ter culto, no último culto que teve com o pastor Fábio Fogo, eu falei pro Cauê, tem como você apresentar as redes sociais, como que tal. Aí o Cauê falou, putz, cara, eu vou tentar. E depois, quando eu vi ele vindo, cara, foi muito bom, porque, nossa, foi muito bom. É o narrador do jogo de futebol, eu falei rapidinho, quase ninguém entendeu. Não, foi legal. E olha a responsabilidade. O Juan falou do culto que ia acontecer, no final do culto, a igreja lotada. O Cauê falou sobre as nossas redes sociais, muito bom. Nesse último culto com os jovens, quem fez o louvor foi a Esther. Então, isso é muito bom. Os meninos estão desenvolvendo, está sendo muito bom. E que isso é bom porque vai contagiando. Então, a minha intenção é essa, que todos venham ser contagiados e transformados, e que eu quero mesmo, cara, vocês comam a palavra, que vocês sejam realmente cheios do Espírito Santo de Deus. Ok? Jesus Cristo foi ao Pai, intercedeu por nós, e o Espírito Santo veio para nos transformar. Então, quem que vai estabelecer os dons sobre cada um é o Espírito Santo. Então, busquem o Espírito Santo, busquem esse renovo, busquem falar em línguas, que os 9 dons, a Bíblia não fala que é um dom para cada um, tá? Que os 9 dons espirituais sejam sobre a vida de vocês. Cara, que você tenha dom de língua, de interpretação, dom de cura, que a gente volta a ver aqueles milagres na igreja que a gente não vê há muito tempo. Olha, um dom maravilhoso que eu só ouvi 2 vezes em 13 anos, que é a interpretação de línguas, cara, isso é um negócio lindo. Então, jovens, busquem, cara. Seja renovado, seja transformado, sejam realmente cheios do Espírito Santo. Então, esse crescer na graça e no conhecimento, não é só alguns movimentos ridículos que a gente vê por aí, só um rodar sem saber o que está fazendo. Cara, eu quero pular, eu quero voar, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo, cara. Tá entendendo? Então, sejam cheios, jovens. Cada culto, eu quero que no dia 25 agora, vocês sejam realmente cheios do poder de Deus. Dando spoiler aí, hein? 25. Vai ser top. Então, Legal. busque realmente, porque o Espírito, ele é que faz isso. Além aquilo que a Esther falou, ele realmente... Sabe o que é interessante, rapidinho? Depois a gente vai continuar. Você vê lá, você põe lá no Datena, falando de tal, tirou a cabeça do outro.
Rapaz abusou de menina menor. Cara, pra gente que está com Cristo, fala, nossa, que loucura. Mas, gente, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se ele não tem, para ele, cara. Você viu, um matador do PCC lá matou 30. Você fala, nossa, que absurdo. Mas o cara não tem o Espírito Santo, aquilo para ele é. É por isso que Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do que? Do Espírito Santo. É por isso que a gente já viu muitos matadores, traficantes transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, você que está ouvindo essa palavra, deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida essa tarde. Talvez essa iniquidade não vai indo embora de você, porque você não deixa o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Porque se você deixar, ele vai te convencer. Aí você vai parar de fazer. Depois que você parar de fazer, Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é muito bom. Isaías fala, Emanuel, Deus conosco. Deus quer habitar dentro da gente e a gente não deixa. Cara, ele é muito Deus, ele está lá no céu todo poderoso, mas ele quer habitar dentro da gente, cara, ser humano. Então está na hora da gente parar e deixar Deus fazer o que ele quiser fazer na nossa vida. Chega, eu quero, habita em mim, Espírito Santo, habita na minha vida, em nome de Jesus. Continua perguntando aí, vamos aí, tamo junto. Amém. Agora mandar um abraço aí, o pessoal apareceu, ô glória. Quem está acompanhando aqui com a gente, ó, deixa eu virar aqui, ó, rapidinho. Vamos fazer um perito. Aqui. Então, o pessoal que está aqui, um abraço aí para a irmã Marion, da cidade de Paraguaçu Paulista, está acompanhando a gente aí, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Pastora Regiane, essas horas vocês já estão lá na célula dos casais, né? Aí sim, hein? Não. Era 18, né? 18h30, ó. Um abraço aí para todos os casais que estão na célula. O apóstolo Bretos, que também está aqui. E obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente, tá? Então, vamos continuar aí com as nossas conversas aí. Só falta um cafezinho aqui, né? Tá bom. Envia obreiros, de água. Envia o maná, Jesus. Tá, tudo bem. Agora vamos falar de acordo. Uma coisa assim que eu gosto muito, que até eu tô aprendendo, né, que ninguém tá vendo aqui, mas tem um violão. Mas uma coisa que eu gosto muito é de ouvir louvor, Meu Deus. E eu queria falar a experiência de vocês, que como o Juan também falou, que o louvor é um jeito de evangelizar. Para vocês aí, Esther, que é levita, o Juan que toca guitarra, para vocês, qual que é a experiência de vocês nessa área da música? Vai lá. Bom, eu diria que é muito bom, né? Mas eu diria que é muito bom, né? Servir a Deus através do instrumento, né? E também diria que é difícil, né? Porque para você estar em cima do altar, você tem que ter dedicação, né? Então, quando eu penso por exemplo, na guitarra, eu penso que assim, que a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, né? E porque muita gente lá fora toca instrumento e faz tudo isso por uma coisa que é banal. E a gente está fazendo isso com um Deus que é eterno, que é onisciente, que é onipresente e que tem uma promessa futura para a gente. Então, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor para Ele e entregar para Ele o nosso melhor, né? Por mais que é isso, fazer com excelência, né? Acredito que seja isso. Sim, e Deus habita no meio dos louvores, e louvor é uma tribo que foi separada, né? Os levitas, muitas vezes eles estavam na frente da guerra. Sim. Era muito lindo, né? Sendo que aqueles que a luta estava atrás. Aí você entende que o poder da adoração, quando a adoração é colocada na frente, você já começa vencendo uma guerra. Então você que está em casa aí, começa a adorar, deixa Deus entrar na sua casa aí, porque você vai ouvir algo especial agora. Pessoa que tem uma voz muito boa. Fala, Levita, agora deu. Bom, eu acho que você representar e você fazer parte do Ministério de Louvor é uma responsabilidade muito grande. Porque, como o Juan falou, o louvor é a principal coisa que atrai pessoas para o culto, né, para Deus. A minha prima, a Vanessa, é um exemplo disso. Ela me falou uma vez que ela estava na Redenção Plena e ela, naquele dia, ela sofreu um quebrantamento tão grande através do louvor. Difícil, né? E, assim, fazer parte do louvor... Eu comecei a cantar desde os meus 3 anos. Mas, assim, quando eu entendi
que a minha voz, eu tenho muita dificuldade em... Eu vou me abrir aqui, vou falar mesmo, porque eu tenho muita dificuldade em me manter firme, porque eu amo o inglês e eu escuto muita música americana. As músicas, a tradução delas são normais, assim, e eu gosto bastante da melodia. Não são músicas críticas, mas, assim, não é aquilo que me leva mais a perto de Deus. E eu gosto muito de música vintage, muita música dos anos 60, Frank Sinatra, o cara é top demais. E, assim, eu escuto bastante música americana para poder treinar a pronúncia e o ouvido em inglês. E aí é meio complicado, porque você cantar, porque da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E é muito difícil você se manter firme nisso. Então, é uma coisa que eu estou buscando, é uma coisa que eu estou perseverando, é difícil, mas, assim, eu busco, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque aquilo que eu falar, a minha adoração, não pode ser para 2 deuses. Sim. Então, a minha unção, a unção que Deus me deu, precisa ser somente para Ele, precisa voltar para Ele. Então, eu não posso estar manchada, não posso estar suja. Então, é uma responsabilidade muito grande você subir no altar e ministrar a Deus. Porque você não pode falar de uma coisa que você não vive. E você é cobrado por isso. Porque Deus, ele te entrega uma unção. E aquilo que eu falei, você vai prestar conta para ele. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu amo música, eu amo louvar a Deus. Não é simplesmente cantar. Porque cantar você canta para qualquer pessoa. Mas você ministrar, você falar, você adorar, você fazer algo para Deus é mais que especial. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Então, é muito legal. Eu, particularmente, amo o Ministério de Louvor. E a minha vida, eu espero e eu tenho fé que o quanto eu puder, eu vou servir a Deus com a minha voz. Enquanto eu tiver fôlego de vida, a minha voz é dele, eu sou dele, tudo é dele. É isso. Amém. E o que eu mais quero com algo de vida, é que Deus, Jesus Cristo, olha para mim lá de cima, para nós, e fala assim, e pense assim, ou fale assim, valeu a pena ter entregado minha vida por eles. Sim. Valeu a pena. Então, quando a gente faz algo de coração, cara, a gente se emociona, a gente chora, cara, porque é para Deus, para Jesus. Cara, Deus deu o melhor que ele tinha. O filho dele, cara. É interessante que chega no final, aqueles algozes de Jesus, eles lançam uma lança no seu estômago, na região do abdômen, para ver se ele realmente está morto, e só sai água. E aquilo, biologicamente falando, cientificamente falando, significa que ele tinha perdido todo o sangue. Todo o sangue pela gente, cara. Isso, rapidinho, isso é muito bom. Mas a gente precisa ouvir você lavar um pedacinho. Tá bom. Algo. Eles querem, Jesus quer. Vou só comentar e aí eu começo. Não precisa do violão, não. Eu fiz uma pesquisa porque eu estava lendo sobre isso, sobre quando eles colocaram a lança em Jesus e apenas jorrou água. E eu falei, por quê? Tem que ter uma explicação. E eu fui pesquisar. E aí eu pesquisando e lendo e observando, cientistas e historiadores, eles fizeram pesquisas e, teoricamente, o nosso coração, ele é composto por... tem um coração, né? E em cima dele é como se fosse uma pele, sei lá, tipo, uma pelezinha fininha. E nessa pele, o nosso corpo ele é 70% de água. Então, automaticamente, isso produz água também. Então, lá falava um historiador cristão, e ele é cientista também, e aí falava que Jesus, a Bíblia fala isso também, que quando ele estava sendo crucificado, ele estava sentindo muita dor, ele suava sangue, né? Ele estava com muita febre. Então, ele estava sentindo tanta dor
que essa pele do coração dele, que protegia o coração dele, rompeu. Ela rasgou, assim, igual ao véu do templo. E, teoricamente, aquela água foi levada para o corpo de Jesus. Não sei se é verdade, é só uma teoria, Sim. mas eu achei interessante. Literalmente o coração se rasgou, né? Sim. Jovem chamar também informação. Glória a Deus. É Agora, cultura. agora vem louvor, vem um pedaço do louvor, escutem aí. Não, vamos deixar pro final. Que antes da gente louvar, eu queria que o Jefferson contasse seu testemunho. Vai lá, conta seu velho. testemunho. Eu Não, mas canto. peraí, rapidinho, não tem nada pra falar, Juan, alguma coisinha? Senão... Tranquilo? Vai. Prepare o gente, agora lenço, é prepare o ouvinte. lenço. Tem um fundo, cadê o fundo? A gente, prazer. Oceanos. A gente. Nossa, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu imagino uma lata de lixo gigantesca, grande, né? Para caber um negão de 1,80 m tem que ser uma lata grande, né? Cheia de lixo, imundice e Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus me pegando lá do fundo, sabe? Então, eu fui ensinado pelo meu pai a conquistar as coisas. Eu nunca furei a orelha, eu nunca tive o cabelo, sabe, bagunçado. Meu pai sempre falava assim, você nunca vai ver um engenheiro assim, você nunca vai ver um advogado assim. Eu sempre conquistei as coisas assim, através da minha capacidade, sabe? Se eu falava que alguém conseguia, também podia conseguir. Então, você vai buscar formação acadêmica, fiz Senai, fiz técnico, então consegui as coisas do meu jeito. Trabalhei, consegui ter dinheiro, então era tudo assim. Então, eu fui doutrinado a isso. 20 anos pensando desse jeito. Vou estudar, vou trabalhar, vou ter muito dinheiro, vou conquistar tudo, eu fiz isso, ok? Eu construí essa casa, eu fiz isso. Mas depois que você bate com Cristo, depois que você tem um encontro com Cristo, você é realmente constrangido, ok? Então, há 13 anos atrás, eu tinha uma vida desresgrada, né? Estava em outro relacionamento, trabalhava na Embraer, tinha uma moto, naquele tempo era uma moto grande, né? Twister, em 2013, era uma moto legal, 250 cilindradas, fazendo engenharia, então, sabe, eu estava no auge, assim. Mas naquele tempo, em 2008, mais ou menos, eu tive um acidente de moto muito sério. Muito sério. Depois eu mostro as fotos aí. E tem as fotos também no meu Instagram. Eu bati de moto 10 horas da manhã e acordei 11 horas da noite. E eu não lembrava de nada, de nada. A hora que eu acordei, eu falei pro meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, você bateu de moto. Eu falei, cara, não acredito. E você acorda amarrado, você tem que ficar amarrado, porque você não lembra. Você lembra, você está em cima da moto, depois você acorda e você está todo quebrado em cima de uma cama. Então ali Deus fez o divisor de água na minha vida, porque a amizade, relacionamento, dinheiro começou a ir embora nesse período. Então foi tudo, realmente foi um divisor de águas ali. Aí eu voltei para minha casa, deu infecção no osso, eu fiquei internado, e eu aceitei Jesus Cristo na UTI do Hospital Alvorada. Então, são 6 portas para você entrar no UTI do Hospital Alvorada. Então, o homem não consegue entrar lá. Se você quiser entrar lá agora, você não vai conseguir. Agora não é horário de visita, mas eu, graças a Deus, que o Espírito Santo do Senhor quis entrar naquele dia na minha vida. Eu aceitei Jesus através do meu irmão que é diácono, e o pastor Jamerson, que hoje está lá em Barueri. Eu aceitei Jesus Cristo ali, e ali a minha vida foi realmente transformada. Primeiro, Jesus tirou tudo, ok? Aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja. Mas eu não sentia nada, então eu vivia, é o que a gente falou aqui, o jovem precisa ser incluso, né? Caí de paraquedas numa igreja e aceitei Jesus, e agora? Essa que é a grande pergunta. O jovem aceita Jesus, e agora? Aí aceitei Jesus, meu outro relacionamento já não gostou, porque eu estava num caminho a qual ela não tinha, porque ela gostava de pagode, de forró, de funk, e eu comecei a ir para Cristo. Eu já não comecei mais a adorar a imagem, eu comecei mais a adorar algumas coisas que eu não gostava. Porque o Espírito Santo vai te constrangendo, sabe? Você vai deixando Cristo transformar. Mas foi aquilo que eu te falei, eu batizei, eu pecava dentro da igreja, continuava com o relacionamento que não era da igreja, então a gente tem que tomar cuidado com o relacionamento que não é de Deus. Jovem, ora pelos seus relacionamentos, porque eu bati muita cabeça. E depois de ter pecado, depois de 1 ano e meio, eu estava dentro de uma igreja e eu não me sentia cristão. Eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? E eu via aqueles movimentos maravilhosos, Deus falando de forma linda, através da vida de todo mundo, e eu falava assim, Senhor, se você tem algo na minha vida, por Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, pode tirar tudo que me atrapalhe de te adorar. Gente, por que eu falei isso? Roubaram a minha moto, colocaram 38 na minha cara, sim, roubaram a minha moto. Terminei um relacionamento que eu tinha de 6 anos, só, foi embora, e me mandaram embora da Embraer, firma que eu sempre queria trabalhar. Foi tirando tudo, eu falei, Deus, pode tirar tudo que me atrapalha. E Deus começou a tirar tudo.
E quando ele tirou essas 3 coisas, eu falei, tá bom, para. Eu vou te adorar, eu vou ficar na tua presença, não precisa tirar mais nada, não. Parecia, né, de uma forma bem superficial que Deus fez na vida de Jó. Aí eu comecei a adorar, estar na presença do Senhor. Mas ainda aquela arrogância ficava no meu coração, fui desligado da empresa. Eu sempre vi aquele testemunho assim, Esther. Sempre. Olha, gente, faltava mantimento em casa. De repente chegou alguém com uma cesta básica para mim, chegou alguém com mantimento para mim, mas eu nunca aceitava aquilo. Eu cutucava o irmão e falava assim, eu não, eu sempre trabalhei, nunca dependi de ninguém, nem meu pai sempre me fez trabalhar. Você acha que eu vou depender de cesta básica? Cara, a gente tem que tomar cuidado. Mas Deus sabe trabalhar a nossa vida de uma forma maravilhosa. Ele realmente quebra um coração de pedra e transforma um coração de carne. Então, se você tem aí um marido, um pai, um filho que está com o coração de pedra essa tarde, ele pode ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus, pela força que é de Jesus, pelo poder de Deus. E eu sempre falava assim, não, na minha vida não. Então esse foi o meu processo de conversão. Ok? Foi ter falado por Deus, olha Deus, pode tirar. E Deus foi tirando. E essa parte é muito peculiar, por quê? Porque eu falava assim, não, eu não vou receber nada. Nada de Deus. E eu já tinha sido desligado do emprego, mas eu estava recebendo isso, peguei meu fundo de garantia, estava recebendo seguro-desemprego. E eu vi vários testemunhos assim, olha, chegou um irmão e me deu R$150, R$200 para fazer uma compra. E eu falava, eu nunca vou receber ajuda da igreja, eu nunca vou receber ajuda de Deus. É literalmente isso que eu estava falando. Gente, eu fui desligado da Embraer, eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos, batendo cabeça em porta de empresas. Batendo cabeça mesmo. Até que um dia, uma quinta-feira, eu chego em casa, tem um carro parado na porta de casa, lá no Jardim Maria Amélia, o pastor Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro, está me esperando. Eu falei, ô pastor, tudo bom? Tudo. Aí ele falou assim, cara, Deus me incomodou de vir aqui. Aí eu falei, nossa, o senhor podia ter me ligado. Aí ele falou assim, abre o porta-mala. Aí a hora que eu abri o porta-mala, era uma cesta básica. E eu não chorava, cara, não chorava, porque meu pai me ensinou a ser duro. E eu falava, Deus, eu não vou receber nada do Senhor, eu não vou passar necessidade. E eu tenho um currículo bom, técnico, experiência. E eu fiquei 3 anos desempregado, aí o pastor foi, Deus me incomodou para trazer uma cesta básica. E aí, ali, depois de quase, desde criança, mais de 20 e poucos anos sem chorar, eu comecei a chorar, e Deus usou ele. Aí ele falou assim, agora eu vou te usar. Porque o seu coração é igual ao meu. Aí, dali para ali, minha vida mudou, porque eu falei, nossa, Deus, o Senhor me transformou desse jeito. Então, Deus é maravilhoso mesmo, muito bom, muito fiel, e aí foi começando, aí a gente foi cuidando de jovens, a gente foi buscando algumas consagrações, a gente foi buscando mais do Senhor, mas a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu tive que passar por aquilo. Só eu e minha mãe, eu tive que passar por aqueles 3 anos, mas Deus me honrou, cara. 9 anos trabalhando, voltei a fazer faculdade, casei, estou com uma esposa maravilhosa, estou com um filho, estou com uma filha maravilhosa. Deus deu tudo de volta, sabe? Deus restituiu tudo de novo. Deus deu jovens maravilhosos, cara, que eu amo muito. Deus nossa, sinceramente, hoje eu falo com propriedade, hoje eu passaria tudo que eu passei de novo, para estar exatamente aqui, fazendo um podcast com pessoas tão abençoadas, tão maravilhosas. Então, Deus tem projetos grandes mesmo, vou me capacitar cada vez mais, tá bom? Mas é isso. Humildade sempre, sabe? Empatia sempre, e é assim que a gente conquista a direção certa do Senhor. E como eu amo estar junto, como eu amo os jovens, como eu realmente, a pandemia não deixa vazio, eu amo estar junto, eu amo abraçar, eu me identifiquei com o Ministério Apostólico Profético Manancial por isso, porque eles amam a alma, entendeu? Amanhã tem um café com Cristo, tem um café nas ruas, toda quinta-feira tem projeto na rua, então isso é muito bom, a gente precisa alcançar pessoas, é egoísmo da minha parte, eu só querer Cristo para mim e não levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, foi só um pequeno testemunho aí, porque a hora se passa, mas Deus é muito bom. Muito bom. Mas ele quebrou esse rapaz aqui de 1,80 m de uma forma, acho que estava tudo olhando assim, ó. Chora ou não chora? Deus é lindo. Deus pode abençoar vocês aí, ó. Pode transformar a vida de vocês agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha que milagre forte, hein, gente? Né? Piada, hein? Rapaz.
Caramba, Foi difícil, cara. É Deus restaurando vidas, reconstruindo histórias, né? né não? Então, um abraço aí para todo mundo que participou, né? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Pastor Roberto, o apóstolo Alexandre, Júnior Oliveira, irmã Marion, Anair, pastor Oliveira Regiane. Oi? Júnior de Oliveira no Perso. Ah, sim. Então, um abraço a todo mundo, né? Amém. Deus te abençoe, Lupercio. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Da Lívia, do Leonardo, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Então, gente, antes da gente encerrar, eu queria dar uns recadinhos para você, que a gente também vai louvar aqui, né? E vamos louvar, filha. Você acha o quê? Oi? Então, vocês podem seguir a gente aí, o Jovem Chamar, nas redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, YouTube também parado, que vergonha, né, gente? Mas vamos Vai colocar dar em certo. ativa, vamos pegar vídeo aí, chamar o Juan, a Esther também para participar do Maravilha. vídeo. E você viu que bênção? Falou bastante Que agora, bênção. hein? Você vai ver daqui a 10 anos. Vai falar, Então, segue a gente aí no Instagram, Jovens Chamar _, no YouTube, Jovens Chamar. Estamos aí no Facebook, temos o perfil no TikTok, no Pai. Onde você achar aí rede social, tá o Jovens Chamar. E também pode seguir aí os Fortalecidos pela Fé. Esse episódio gravado vai estar lá no canal Fortalecidos pela Fé Podcast, vai estar nesse canal também, Ministério Manancial Jacareí. Se inscreve lá também, temos os cortes, temos os outros episódios. O primeiro episódio estava eu, o Jefferson, nossos apóstolos. No segundo episódio estava a gente falando sobre os casais, o milagre do Victor, e junto com o pastor Samuel, com a pastora Regiane, nossos pastores de casais. E esse agora é o nosso episódio do especial de Jovem Chamar. A gente até pode fazer também uma parte 2, né, Jefferson? O que você acha? Sim, tem muita coisa para conversar ainda. Então, Muitos jovens que faltaram, né? a gente pode fazer, no episódio 4 a gente faz o especial parte 2, Chama né? o Davi. O Davi, Quero ver se ele fala. O Davi, eu não sei se ele O vai Juan vir, falou, ele fala também. Não, fala. Ele, o Diogo, Juan fala. a Nath, a Esther, A Nicole. Fala também. Chama eu que eu venho. Mas então, a gente vai ter aí mais episódios, se Deus quiser. E se inscreva aí no canal, deixe seu like e compartilha também o canal do Ministério Manancial Jacareí. Daqui a pouquinho nós vamos chegar aos 300 inscritos. Glória a Deus. E é isso aí, gente. Alguém tem alguma coisa aí para falar fora? Podem falar aí por enquanto. Que eu quero mostrar uma coisa ali. Um presente? Então tá bom. Falta 10 minutos. Juan, fala alguma coisa aí. Fala aí, galera. Obrigado. Fala quem assistiu aí, quem vai assistir o gravado. Pronto, agora foi. Então, não sei se dá para o pessoal enxergar aí, mas dia 25 nós vamos celebrar aí 1 ano do Jovem Chamar. Vamos fazer um culto de ação de graças, tá? Vamos convidar aí bastante jovens. Vamos convidar jovens de outros ministérios, né? O Jefferson já chamou uma galera, eu também já chamei. Acho que a Esther também chamou algumas pessoas, né? Você chamou também? Não. Mas só de participar já vai ser importante, né? É isso aí. Então, dia 25, a partir das 19 horas, nós vamos estar aí com o culto de celebração de 1 ano. Vamos estar aí com o pregador Tiago Corrêa, ele vai estar dando a palavra aí para a gente. E participe também, vai ser online, presencial. E então, eu quero que Deus continue abençoando vocês, que vocês também possam assistir o nosso culto online. Amanhã vai ter em 2 horários, 9h30 da manhã e às 7 horas. E vamos ter o café nas ruas, né, Jefferson? Vamos ter o café nas ruas, vai ser bênção também. E participe aí dos nossos cultos, dos vídeos do Ministério Manancial. E vocês querem se pedir aí do pessoal? Que a gente vai louvar aqui e já vamos embora. Gente, muito obrigado, Deus abençoe de vocês. 3º episódio. Agradecer, louvar a Deus pela vida do Cauê, do apóstolo, das pessoas que realmente levaram esse projeto para frente de podcast. É muito legal, muito divertido, é muito dinâmico, a gente conhece. É importante também a gente sentar e conversar. 2 horas passaram muito, muito, muito rápido. Dava para a gente ficar até umas 10 horas, mas a gente tem compromisso. Deus abençoe a vida de vocês, que Cristo possa realmente manifestar o poder, a graça dele, a misericórdia dele sobre a vida de vocês. O nosso programa é um programa realmente profético, tá bom? Fortalecidos pela fé. Então, seja
fortalecidos pela fé essa tarde, ok? Se ponha de pé e deixa Cristo dominar a vida de vocês. Muito obrigado. Segue a gente, nos ajude. Olha, a gente é meio ousado, tá bom? Se você tiver um primo, um jovem, alguém da rua, todo lugar tem um jovem na rua que é meio encapetado, tá bom? Então, olha, se tiver um jovem meio atribulado, ó, se ele tiver com, ó, tem demônio até saindo pela orelha dele. Manda ele pra cá pra gente cuidar dele. Nós tá passa ele no encontro de Deus também. Isso, ó, tá chegando em encontro com Deus. Vai ser bênção, vai ser bênção. Manda ele pra gente que a gente vai, tira os carrapichos, né? E deixa o jovem prumadinho. Certinho. Tá bom? Então, muito obrigado. Considerações finais, agradece. Depois vai louvar. Obrigada, gente, pela participação de todos. Deus abençoe sua vida. Que você seja fortalecido pela fé, né? Como o Jefferson falou. Que você tenha uma semana abençoada, uma noite abençoada, né? E que você sinta realmente, verdadeiramente a paz de Jesus no seu coração. É isso que eu desejo para todos vocês. Beijo. Glória a Deus. Obrigado a todo mundo que participou, né? Agradeço a todos e que vocês tenham um final de semana abençoado. Amém. Amém. Pega um louvor fácil aí, por favor. Eu ia puxar o Atos 2. Da Gabriela Rocha. Rapidinho, vai ter um louvor para finalizar. Deus abençoe a vida de vocês. Puxar? Eu quero isso. Aproveita e faz o convite aí do pessoal para assistir na rádio, para ouvir na rádio o nosso programa. Deus. A convite aí. Sim, a programação da rádio, tá bom? Ó, segunda-feira, tá bom? Nós temos programas conectados, bênção de Deus, programa interativo, programa com pergunta, ok? A partir das 20 horas. Guarda aí, ó, programa conectados, segunda-feira a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Terça-feira, casais debaixo da graça. Não, isso é muito importante. É muito importante, uma palavra boa, sadia para os casais. É o nosso primeiro ministério, né? Isso é muito importante, tá bom? Pastor Samuel, pastora Regiane, toda terça-feira às 20 horas. Ouçam a Rádio Web Manancial, tá bom? Que vai ser bênção. E sábado nós temos nosso programa dos jovens, a partir das 17 horas também, levando uma palavra de bênção, de esperança, programa interativo, agora nós dá liberdade para vocês participarem, ok? E todas as nossas redes sociais, elas são liberadas para vocês entrarem em contato com a gente. Isso é muito importante, a gente ter feedback de vocês, tá bom? Crítica, elogio, sugestão, pedido de oração, então entre em contato. A gente está aqui preparado para fazer o melhor para vocês. Bora lá. Nova geração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
para sempre. Amém. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus. Amém. Finalizou? Não, já tá bom. Deus abençoe a vida de vocês. Mais recado? É só o culto mesmo, que é dia 25, e participe aí sábado às 17 horas. O culto eu já falei. Tá, É às 9h30 e às 7 horas da noite pelo canal Ministério Manancial Jacareí, realmente Rua das Primas, número 75, Jardim Primavera, Jacareí, São Paulo. Um abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Boa Um abraço. Com Deus.